Gente, peraí. Vocês estão no canal certo, é do podcast da Mãe Tá Off, sim, e daqui a pouco vai ter episódio. Só que a Ruby foi fazer um xixi, que ela é muito dessas, ela vai no banheiro toda hora, então eu vou aproveitar esse tempinho aqui que tô só com vocês pra falar do lançamento do meu livro. Eu Era Uma Mãe Perfeita até me tornar uma. Ele já saiu, ele tá na pré-venda na Amazon, você pode comprar pelo QR Code que está aqui na tela em algum lugar. Ele nada mais é do que o meu diário de maternidade. Então aqui tem todos os meus medos, as minhas inseguranças, todo o amor incondicional e também a minha exaustão com a criação das crianças. Então eu abri o meu diário para vocês e eu realmente espero que esse livro aqui ajude mães que estejam precisando de um apoio emocional como eu também precisei. Gente, a Rubia tá chegando. Bom episódio pra vocês. Conteúdo sensível. Esse vídeo contém informações sensíveis sobre a síndrome da morte súbita infantil. Entendemos que esse é um assunto emocionalmente difícil e doloroso para muitas pessoas. Recomendamos que você assista esse episódio com cautela, considerando suas próprias experiências e emoções. Se você está atualmente passando por uma situação semelhante ou conhece alguém que está, lembre-se de que existem recursos de apoio disponíveis, como profissionais de saúde, grupos de apoio e organizações de ajuda. Oiê, eu sou a Rúbia Baricelli. Eu sou a Paola Guaraná. E esse é o nosso podcast, A Mãe Tá Off. Porque a gente sabe que não dá pra ficar on o tempo todo. E ó, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, se inscreve aqui no Spotify, aonde você estiver escutando ou vendo a gente, se inscreva, ative as notificações e siga a gente também, né, Paola? Nas redes sociais, mas no Spotify tem uma estrelinha ali. Tem que clicar na estrelinha porque é pra avaliar o nosso canal. Sei lá como é que chama esse canal, o que é, mas tem que avaliar o nosso canal. Que daí é show de bola, a gente agradece. E tem as redes sociais, que é o @mãetaoff.podcast. Que lá tem alguns cortes, não deu pra assistir o episódio inteiro, tá longo, a gente fala demais, isso é um problema? Tudo bem, a gente resolveu o problema, colocou alguns cortes ali nas redes sociais, é só assistir. A Mãe Tá Off.podcast em todas as redes. E hoje a gente tá aqui com ela, que é assistente social, é escritora e criadora de conteúdo, a Adriana Arcebispo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você estiver ouvindo escutando. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter topado participar aqui com a gente. A Adriana é maravilhosa, tem um Instagram, Família Quilombo. E é incrível, ela fala sobre maternidade, família. Exato. Então, Adriana, vamos começar do começo. Sim. Engravidou aos 16 anos. Sim. Corta, como é que foi isso? Eu, com 16 anos, tinha um namorado, né? Meu namorado, eu falo que a segunda vez que eu transei na vida, eu fiquei grávida. Literalmente? Literalmente. A segunda vez, literalmente, eu fiquei grávida do Jonathan, meu filho. E foi muito difícil, muito difícil. Família virou de ponta cabeça. Mas o namoro já era mais sériozinho ou não? Era um namoro sériozinho, um namoro, né? Mas eu era uma adolescente, Sim. né? Ele é um pouco mais velho que eu, 3 anos mais velho. Eu era uma adolescente. E aí aí eu descubro a gravidez, né? Fiquei negando a princípio. Pensando, não é possível, gente. A barriga crescendo, o peito crescendo, deve ser alguma outra coisa que tá acontecendo. E foi desesperador, né? Desesperador pra família. Meu pai não morava lá em casa já com a gente, morava minha mãe e meus 2 irmãos. E aí foi muito desesperador, né? Minha família ficou muito decepcionada, triste comigo. E eu, só uma adolescente, né, achando que comigo não ia acontecer. E aconteceu. E aí é evidente, né? A partir daí a gente pode falar de uma série de coisas, inclusive da falta de acesso à política de educação sexual e reprodutiva para a periferia, né? Pensando, é importante, eu tenho esse marcador, né? Sempre falo que é importante marcar esse meu lugar de uma mulher preta, periférica, e, portanto, sem acesso a informações que são básicas, sem acesso a políticas básicas, né, de educação sexual e reprodutiva. E aí, naquele momento, eu engravido. Mas, enfim, foi muita luta. Eu lembro que foi muita luta mesmo, de não ter a roupa para colocar. Qual era o teu contexto nessa fase? Eu era de moradia familiar, financeira, estudante tudo? de pedagogia, não, estudante fazia magistério no antigo Cefam, que é o Centro de Formação Específica de Magistério do Estado, é um projeto que não existe mais, mas eu estudava o dia todo.
Morava com a minha mãe, que era cozinheira, né? Meu pai já estava separado da minha mãe já fazia alguns anos. Morava com os meus irmãos. No Cefone, eu recebia um salário mínimo, que era bolsa de estudo, para custear os estudos, que era o período integral que a gente estudava. E era desse jeito. E aí tinha esse meu namorado e, de repente, engravido, né? Hoje em dia, se o Jonathan tivesse vivo, meu filho, ele teria 28 anos. Sim. A gente fala que eu e a Rúbia também, a gente engravidou sem querer. Eu boto sem querer entre aspas, porque, né? Não foi sem querer, foi algum motivo aí, teve. Você fala, né, dessa falta de... Como é que foi? Essa falta de... Acesso a políticas públicas de educação sexual e reprodutiva. Exatamente. Como é que era? Vocês em casa conversavam? Você tinha consciência dos cuidados que você tinha que ter? Não tinha? Em casa a gente não conversava sobre sexo, camisinha, prevenção. Não era algo que a gente conversasse, né? A minha mãe é muito religiosa, sempre foi. Eu também participava da igreja, né? Sou uma pessoa da igreja católica, fazia catequese, esse tipo de coisa. E eu acho que a educação sexual ainda no Brasil é muito voltada para coisa de não faz. Hoje em dia a gente fala um pouco mais, né, com as redes sociais, né, com acesso maior às redes sociais, a tecnologia, que é evidente que uma parte da população acessa a tecnologia de forma muito mais lenta, né, a tecnologia chegou para mim de uma forma muito mais lenta do que chegou para outras pessoas, mas naquela época a gente não ouvia falar, né. Agora, a gente viu um grande número de meninas engravidando na adolescência. Isso é muito comum, né? Não foi só comigo que aconteceu. Muitas meninas engravidando na adolescência. Eu acho que isso também acontece nas classes mais ricas. Acontece que nas classes mais ricas tem acesso a aborto, né? Um aborto que, embora seja ilegal, as pessoas acessam com dinheiro. Aqui no Brasil, você paga e aborta, né? Na periferia, a gente não faz isso. O que acontece as meninas morrem tentando abortar de forma insegura, ou elas têm filhos de forma totalmente prematura. Tá, mas e quando a notícia da gravidez chegou pra você, ela chegou numa forma desesperadora, assim, ou Sim, não? na Tipo, verdade, meu filho, eu vou seguir. Muito desesperadora, muito desesperadora. A minha mãe descobriu que eu tava grávida. Na verdade, minha mãe dizia assim, eu comecei a fugir da minha mãe, né? Porque todo mês eu falava assim, eu vou menstruar, vai dar certo, eu vou menstruar, mas não vinha. E aí, eu comecei a fugir da minha mãe, que minha mãe ficava assim pro meu peito desse tamanho. Minha mãe, Adriana, que peito é esse? Nada. Nenhum. Mas você até então não tinha certeza absoluta, você não tinha feito teste nenhum. Não fizemos teste. Assim, em nenhum momento. É isso, né? A gente tá falando de uma realidade que o teste não é uma coisa acessível. E quiçá... pré-natal, né? Se a gente eu ia chegar aí. né? Deixa eu só começar. Eu vou começar o episódio, talvez de um jeito um pouco diferente. Eu vou pedir uma licença até pra falar que, de repente, eu e a Rúbia, a gente tá num outro lugar, é diferente. Sim. E eu acho que é legal a gente deixar também claro esse marcador, exatamente. Entendeu? Que a gente sabe que a gente tá num lugar diferente, com uma realidade diferente. Então, assim, e a ideia é trazer você justamente pra gente trocar e conhecer e entender, porque eu acho que é importante. Então, assim, já peço até desculpa antecipada, tipo, se a gente falar alguma coisa que, tipo, que não faz sentido pra você, entendeu? E aí a gente vai se moldando aqui, Deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda hoje é assim? Porque eu vejo, por exemplo, a Helena toma vacina em posto de saúde. E aí tem camisinha lá. Sim. Então, assim, isso mudou ao longo dos tempos? Tipo, por mais que ainda... Sei que ainda é muito desigual, mas, tipo, você acha que hoje em dia tá melhor essa questão? Eu acho que a gente tá avançando, né, por força da política pública, né? Você falou que a Helena toma vacina no UBS, meus filhos também tomam vacina no UBS, né? O SUS, eu gosto de defender o SUS, porque a gente, embora tenha muitas críticas e ataques ao SUS, a gente usa, né, esse serviço, é um serviço que funciona, com todas as dificuldades e os ataques que sofre. E eu percebo que existe, sim, um avanço, eu não sei dados estatísticos, eu não sou estudiosa, né, da saúde sexual e reprodutiva das meninas e meninos da
da periferia, mas eu sei que o acesso à informação, a possibilidade de troca, a educação sexual nas escolas, que a gente teve, né, nos últimos anos um retrocesso com relação a isso, né? A gente tem uma ala conservadora na política que diz que a gente não tem que falar de saúde sexual, né, falar de sexo, e aí a gente está falando de sexo, a gente está falando só de transar, a gente está falando de corpo, de gênero, de respeito, de satisfação pessoal, de direito ao prazer, de não avançar sobre o corpo do outro. Quando a gente defende que as escolas não têm que fazer isso, a gente parte do princípio que todas as famílias estão fazendo de forma efetiva e Tira funcional. o direito de educação, né? Exatamente. Então, quando a gente faz isso, pensando no nosso umbigo, né? Eu também, lá em casa, eu converso sobre saúde sexual com as crianças, eu converso sobre gênero com as crianças. Mas a gente está falando de uma realidade num país onde as famílias abusam. Né? Famílias ricas, famílias pobres, famílias brancas, famílias pretas abusam. E aí quando a gente faz essa defesa de escola não se fala, nas escolas não se fala sobre isso, a gente está fazendo a defesa de que essas meninas e meninos continuem engravidando, adoecendo na periferia, como aconteceu comigo, né? Não adoeci, mas engravidei de uma forma extremamente precoce e difícil. E aí, dessa sua gravidez? Desculpa, eu acho que meio que o resumo é, tipo, tem camisinha. Eu não sei se pílula anticoncepcional tem ou tal. Mas o que falta é, assim, saber que tem, Informação. saber pra que serve, entendeu? Assim, não adianta tá lá e não avisar, tipo, que tá lá e pra que serve, como é que usa. Eu acho que talvez seja isso. É isso. Não é só você oferecer, e oferecer é muito importante, né? Quando o dinheiro público, né, vai para a distribuição de camisinha, isso é extremamente importante. Quando a gente pensa nos métodos contraceptivos, isso é importante. Mas não passa só por aí, né? Passa pelo processo de educação. E o processo de educação, a gente tem como população aqui no Brasil minado a cada dia, né? E aí, nos últimos anos, a gente fez isso de uma forma violenta, né? Que foi minar a possibilidade de educação sexual. A gente ainda está reconstruindo, eu acho que a gente vai levar muitos anos para reconstruir, né? O pouco que a gente tinha avançado. Eu trabalhei com saúde sexual e reprodutiva na Zona Leste de São Paulo. E eu acho que a gente já tinha construído pouco e a gente caminhou muitos anos para trás, e agora a ideia é a gente conseguir avançar um pouco com relação a isso. Passinho né? de formiga, né? Para Passinho conseguir de formiga. uma coisa que deveria ser básico, né? Exatamente, que é o acesso à informação, à educação com relação a sexo, gênero, etc. Seus irmãos são mais velhos ou mais novos? Meu irmão mais velho, eu tenho um irmão 3 anos mais velho, ele tem 48, hoje 3 anos mais velho, né? Ele tem 48, e a minha irmã tem 38. Então, ela é mais nova que eu. 7 anos mais nova que eu. Tá, então ela era bem pequena. Eu ia perguntar se a sua gravidez talvez afetou alguma coisa, trouxe, de repente, de alguma forma, a informação, nem que... não do melhor jeito, mas... Eu acho que na família, de maneira geral, sim. Tá. Eu acho que, de qualquer forma... Primeiro que existe uma culpabilização dessa mulher, né? Eu, naquela época, fui colocada muito nesse lugar de olha o que a Adriana fez, né? E aí tinha um escândalo de eu ter engravidado, né? Tá para além dela transou, né? Eu acho que também uma gravidez não desejada na família expõe a gravidez não desejada de uma adolescente na família, expõe sexualmente essa família, né? Olha, ela transa, todo mundo sabe que todo mundo transa, né, gente? Mas quando alguém engravida, né, a gente traz isso, fica evidente, e traz isso para a família, numa forma de escândalo. Eu lembro que naquela época teve amiga que o pai falou, não anda mais com ela. Então, sabe, eu perdi a melhor amiga. Um mau exemplo, né? né? Um mau exemplo. Olha, ela engravidou, ela é um mau exemplo. Eu lembro que na igreja foi um grande problema. Um encontro de jovens, assim, proibia que eu participasse, porque, afinal de contas, eu tinha tido filho. Eu fiquei num não lugar, porque eu era uma adolescente de 16 anos, mas, ao mesmo tempo... eu era uma mulher, porque, afinal de contas, eu tinha engravidado. Eu tive que lidar com demandas que eu não tinha preparo emocional para lidar com isso. Mas a sociedade se cala diante de uma questão que é extremamente importante e que a gente precisa deixar de ser hipócrita e falar, que as pessoas olham, especialmente para as meninas pretas e periféricas, e dizem, ninguém mandou fazer. Talvez o sexo, o prazer não seja para você, né?
Então, a gente entende que essa menina de 16 anos, que muitas vezes é branca e tem acesso à informação, tem acesso que ela pode transar, que ela pode experimentar drogas ilícitas, né? Enfim, mas essa da periferia, ela devia ficar quieta, ela devia saber. Afinal de contas, tem uma camisinha lá, por que ela não pegou? Então, existe uma culpabilização e eu senti isso, inclusive na hora do parto. Quando eu sofro violência obstétrica, né? Que a gente sabe que o índice é gigantesco de mulheres pretas e periféricas sofrendo violência obstétrica, eu sofro violência obstétrica desse lugar, das pessoas dizendo, na hora de fazer, né, não reclamou. Na hora de fazer, não chamou a mãe. Porque esse corpo preto e periférico, né, e aí de uma mulher. de uma mulher, ele tem que sofrer, ele tem que ser punido, ele não nasceu por prazer. Ele não deveria ter transado. Ele deveria saber. Ele deveria intuir. Ele deveria ter aproveitado a oportunidade de ter pego a camisinha no posto. Então, a gente ainda tem muito a avançar com relação a isso, mas esses pontos são extremamente complexos e precisam ser pensados. É igual pílula, né? Outro dia eu tava conversando sobre isso com meu marido, assim, que não faz sentido nenhum a mulher tomar, sendo que é, tipo, do cara que sai, assim, pô, breca ali, cara, não ferra a mulher. Eu parei de tomar, né? Ah, eu nunca tomei, porque eu isso já dava tomei e parei de trombose, tomar. tinha amiga que... Exatamente. Pô, cara, né, nem vou contar, porque não é minha história, mas assim, já passei por uma com uma amiga minha sinistro disso, de pílula, assim, então, nosso corpo totalmente Tá, agora, na sua, ali, sei lá, de amizade, no seu círculo de convívio, alguma coisa assim, não tinha tido nada de gravidez na adolescência? Não tinha. Inclusive, essa minha amiga que o pai pediu pra se afastar de mim, engravidou 7 meses depois. Não adiantou. E nem aprendeu. De mim, não aprendeu. E nem aprendeu, nem a pôr na porra do posto, ver a camisinha, puta, mano. É isso, né? E no final das contas, a gente, de novo, essa minha amiga engravidou, e aí a gente diz, ela não foi no posto pegar a camisinha, mas o cara que transou com ela, que portanto... É ele que tem que pegar, não a mulher, que caramba. portanto, poderia ter também Óbvio. usado... Ele não é responsabilizado. Em momento algum, né? Essa responsabilização não chegou pro meu namorado na época. Essa responsabilização não chegou pro esse namorado dessa minha amiga, que inclusive era irmão do meu namorado. Então, Né? rapaziada, Tava ali, tava fazendo pronta. filho. E aí a responsabilização não chegou pra eles, né? Então, e é isso. Acho que ali, dessa história, vem a prova. Que não basta disponibilizar a camisinha no posto. Tem Né? que educar. Ainda existe uma vergonha de pegar a camisinha. Aí tem, hoje em dia a gente tem camisinha no... Adriana, a gente tava falando disso esses dias. Eu tenho 34 anos, Sim. tá? Eu tenho vergonha de ir na farmácia, comprar teste de gravidez, comprar camisinha. Eu tenho vergonha. Porque com 34 anos de idade. Porque Meu marido fala pra mim, porra, você tem 3 filhos. Eu falei, eu não entro, Que tenho, esquece, eu não vou. Posso entrar numa questão profunda aqui do que a gente tá falando disso, assim? Ontem à noite eu tava pensando pequenas coisas, né, onde a maternidade, ela me sobrecarrega. Tá. Porque o meu marido, ele é muito ativo, então ele é pai, ele cumpre o papel dele. E ainda assim, eu tava querendo ver por que eu tava tão sobrecarregada. E eu comecei a fazer uma lista de pequenas coisas que eu faço aonde ele não sabe. Então, ontem a Helena perdeu o brinco, e aí eu fui lá providenciar um outro, trocar pra ela o brinco, eu corto a unha dela, a médica dela eu marquei, a vacinação tá em dia, a unha tá cortada, pequenas coisas que me sobrecarregam. A partir do momento... E aí eu quero trazer isso pra esse lugar onde a gente tá falando, que é tudo isso, da mulher. Então a gente tá criando essa consciência, né? E o que a gente faz com toda essa informação? Como que a gente muda todo esse processo? E tô, assim, perguntando, tipo, refletindo. Porque eu falei, cara, agora eu já sei aonde eu me sobrecarregue. E agora? Tipo, o que eu faço com todo esse bolo aqui, sabe? Tipo, se ela jantou, se ela comeu, se nutriu, se... Tipo, eu sei tudo. E agora eu pego isso daqui, a gente pega essas questões e pra onde a gente leva elas? Pra gente conseguir mudar ou de sobrecarregar ou orientar, criar consciência. Talvez conversando sobre isso, abrindo aqui espaço. Mas não sei também se chega... Eu acho que não há resposta fácil e simples para essa pergunta. São muitas frentes, né? Eu gosto muito de pensar no macro.
Eu gosto muito de pensar em política pública para trazer para as pessoas que o que a gente pensa em termos de política afeta diretamente a nossa existência na ponta, né? Então, eu gosto de pensar em política pública, quando a gente fala, quando a mídia usa espaço, né? O alcance que tem, né? A mídia e, sobretudo, a televisão para falar sobre essas questões. Quando a gente que cria conteúdo na internet usa para falar dessas questões de estar sobrecarregado, essa informação de que as coisas micro, né? As coisas pequenas, elas vão deixando a gente cansada. A gente usar nossas redes para falar disso é importante. Lá na minha casa, teve um momento que Jones e eu, a gente estabeleceu ministérios. A gente falou que para a casa funcionar, a gente fazia um governo, éramos 2 pessoas fazendo ali, que a gente precisava fazer ministérios. Os ministérios eram gavetas que a gente abria e que de lá saíam diversas pequenas e micro demandas, que ainda assim, mesmo sendo muito pequenas, são demandas. E aí a gente pensou, por exemplo, no Ministério da Limpeza da Casa, que passa por encontrar uma diarista, se for o caso, para ajudar na limpeza da casa, porque isso ainda faz parte muito, né? Socialmente, a gente usa muito o serviço de outras pessoas para fazer essa limpeza que a gente não quer fazer, né? Então, ou que não pode, que não dá conta de fazer. Então, conseguir diarista, remover o lixo, entender que o lixo da cozinha tá transbordando e alguém precisa tirar. Organizar com as crianças essa organização, essa limpeza dos brinquedos, etc. Coisas que são muito pequenas que você pensar. E eu vou voltar para a questão da lata de lixo. Acontecia lá em casa do Johnny tirar o lixo. Mas assim, a gente ia falar, o urubu vai levar o lixo, viu? Alguém precisa tirar. Isso, fazer a gestão mental de quem é que vai tirar o lixo, do momento que vai tirar o lixo, é um trabalho. A gestão mental é um trabalho. E aí, quando a gente diz, você vai ficar com isso, né? Quando o Jones teve que procurar uma diarista, quando ele teve que pensar em tirar o lixo. E aí, eu lembro que um dia minha mãe chegou lá em casa e falou, Adriana, esse lixo tá muito cheio. Eu falei, é o Ministério do Jones. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tive que lidar com essa angústia de passar um dia sem tirar o lixo, porque eu disse para ele, olha, a gente vai ter que lidar depois com a consequência de não tirar o lixo. E aí, ele hoje em dia é automático, assim. Ele entende que isso é dele. Então, a gente fez, a princípio, a gente escreveu, sentou com uma folha de sulfite, escreveu, e eu fiz isso. A gente fez isso na primeira semana de casamento. Lavar era de um e passar era de outro. E aí, se a roupa acumulasse, era problema de quem acumulou. Sempre foi. Desde o primeiro dia. Eu entendi que, aí, infelizmente, isso ainda parte da mulher, porque o privilégio cega e os homens estão numa condição de privilégio, de poderem não pensar, porque se alguém chegar na minha casa e minha casa estiver bagunçada, não vão pensar que o Jones não organizou, vai pensar que a Adriana não cuida da casa. E aí, por ele ter esse lugar de privilégio, ele não consegue pautar essa conversa. Fui eu que pautei, né? Eu que pautei. Eu disse, eu não vou fazer. Mas, só pra falar do meu lugar agora, a gente lá em casa, eu não sei o que seu marido faz, mas, por exemplo, lá em casa a gente tem um combinado. Que eu acho que combinado é tudo. Do combinado dos ministérios ao combinado Isso. seu com o Henrique. E desde que a gente teve o Matheus, eu falei, eu não quero trabalhar. Eu quero ficar em casa com as crianças, né? Eu sabia que eu queria ter 3, 4. Eu falei, eu quero ficar em casa com as crianças. E ele falou, tudo bem. Só que assim, o custo da minha casa hoje é altíssimo. É tudo. É saúde, é a escola das crianças, que é caro, é o custo da casa, o custo dos funcionários, né? Tudo é caro. Sim. Então, o nosso combinado era, tá bom, eu vou ficar em casa e você trabalha. Então, assim, a gente tem um combinado de que eu entendo, que, tipo assim, eu não espero que o Fabrício chegue em casa 9 horas da noite e vá recolher o lixo. Mas por quê? Porque ele tá servindo um outro lado Exatamente. da casa que também é fundamental, que é tão fundamental quanto. Exatamente. Só que uma vez eu tava até conversando com o Fabrício, com meu pai e com a minha mãe. E a gente tava discutindo justamente sobre isso. E eu entendi o que acontece. O que acontece? O Fabrício passa o dia inteiro trabalhando. Ele tem reunião, ele tem contas pra pagar, ele tem responsabilidade com o funcionário, ele tem funcionários hoje que dependem dele, não sei o quê. Só que todo mundo sabe que a vida do Fabrício é foda pra cacete. Todo mundo sabe que o Fabrício tá cansado, que o Fabrício tem uma puta responsabilidade pelas costas. Então, assim, e tem.
Só que todo mundo sabe. Só que quando você tá em casa e aí você tem que cuidar da médica da criança, da lição de casa, mesmo que você tenha funcionários em casa, da organização da casa, porque isso também depende de você. De tudo isso, cara, ninguém reconhece isso. Então, eu acho que, assim, às vezes, é cansativo? É, ponto. Mas eu acho que, às vezes, essa falta de reconhecimento é onde dói. Sabe? Às vezes, eu tava sentindo isso. Eu falava, cara, eu tô exausta, eu tô de saco cheio, mas eu não sei o que é. Daí meu pai falava assim, mas o Fabrício também trabalha. Eu falei, eu sei. Só que você sabe que ele trabalha. Só que você não sabe que eu trabalho. Tipo, tá vendo como é que é? Você sabe que pra ele é difícil, que pra ele é uma puta responsabilidade. Pra mim, não. Tipo, pra mim, você não tá entendendo do que eu tô reclamando. Sim. Entende? Então, eu acho que, assim, tem uns combinados dentro de cada família e tal. E eu acho que é importantíssimo um lado conseguir enxergar o lado do outro. E reconhecer e valorizar e saber que um lado não funciona sem o outro lado, seja qual for os combinados, sabe? Sim. Não, o Henrique, tipo assim, ele também faz as coisas de casa e tal, mas eu sempre tô no lugar de sobrecarregada, eu sempre tô no lugar. E aí eu não sei o quanto disso vem de padrões que a gente escuta e dessa desromantização toda, porque eu gosto de ser romântica com a vida, eu realmente gosto. Eu gosto de olhar a vida e falar assim, pô, tudo... Porque é uma bolinha que eu crio na minha cabeça que eu consigo passar pelas coisas. Porque, assim, a vida também não tá fácil pra mim nesse último ano, foi, assim, caótica, catastrófica. Então, é alguma coisa que eu me apego pra conseguir seguir adiante. E pra minha saúde mental mesmo. Só que aí, ontem eu parei pra pensar nisso e fiquei com isso no trás. Eu falei, cara, tá justo. Tem acúmulo de função aqui, tem acúmulo de função nesse trabalho aqui. E assim, não é assim, ele divide coisas de casa. Mas você sente que pra ele fazer, você tem que fazer a gestão mental do que ele vai fazer? Por exemplo, você vai fazer um jantar em casa, porque eu senti isso muitas vezes. Vou fazer um evento aqui em casa, encontro com amigos. Legal. Precisa passar no mercado, comprar, precisa pensar o que vai fazer, o que eu vou servir, o horário, vai passar no mercado, o que vai comprar, não sei o quê. Eu entendia que o Jones muitas vezes ia no mercado comprar. Mas para isso tinha que fazer uma lista de compra, tinha que ver qual que é o melhor dia, tinha que confirmar com as pessoas. E esse serviço ele não fazia. Talvez esse serviço não entre na conta. E esse deixa extremamente cansado, sabe? Às vezes eu falo, lá em casa eu faço isso, assim. O Jones fala, olha, você quer que eu arrume a roupa... Não, vou arrumar a roupa das crianças. Quando ele arruma a roupa das crianças para ir pra escola no dia seguinte. Eu percebo que ele abre o armário, ele pega uma blusa que descombina com a calça e ele coloca lá e ele cata um sapato. Ele não pensa assim, esse sapato tá pequeno? Gente, nossa, o sapato tá aqui ainda, preciso tirar esse sapato, tá pequeno demais. Olha, essa blusa aqui, Dandara não vai usar, porque a Dandara chega de manhã, acha que não combina, ela vai pegar outra coisa. Então, olha, ela preferia, essa blusa aqui, será que serve ainda? Esse serviço, não serve? Vou tirar do armário, vou guardar, vou doar, tal dia. Mas o que será que... Esse serviço a gente não... É nesse não lugar que eu quero chegar, gente, calma, chegando onde eu quero. É nesse lugar. É isso que eu não consigo entender, porque assim, tirando parir e amamentar... que mais? Só, o pai consegue fazer tudo que uma mãe faz. Consegue. E por que eles não pensam nisso? Será que é porque a gente já toma esse partido à frente? Assim, não querendo cobrar, mas assim, como que eles não pensam, tipo, a roupa tá ficando pequena, era isso? Eles não são socialmente cobrados pra fazer isso. Eles não precisam fazer. Quando você não precisa fazer, a gente pode aplicar isso pra várias coisas. Mas vocês deixam? Porque eu sou assim. Vai lá e faz a mala das crianças. Aí vai, eu olho a mala e falo, tá toda errada. Desfaço, faço do... Mas pera um pouquinho. Eu vi uma vez um post, acho, alguma coisa assim, que falava, tipo... Legal, antes de você reclamar que a pessoa não faz nada, tipo, deixa ela fazer, entendeu? E aí, o que eu acho que a gente talvez tenha que entender... eu concordo, né? Porra, não vai botar um sapato na criança, tá doendo o pé, né? Tipo, eu concordo. Vai pensar nisso, tem que Exato, pensar nisso. tem que pensar nisso. Mas, de repente, assim, essa calça aqui... mas essa calça aqui, ele não... Cara, de repente, assim, ele não vai pegar a roupa que você pegaria. Sim. Eu não vou pegar a roupa que você pegaria. Sim. Então, assim, às vezes, talvez, não estou aqui passando pano pra eles, tá? Só tô colocando mais uma discussão. Talvez, porque é o que funciona, é o que acontece na minha casa. Eu, muitas vezes, não deixo fazer. E se faz, eu só... Não, fez errado. Como é que você... Escreve aqui pra mim, Paola. Não gostei da tua letra, vou escrever de novo. Pô, então por que mandou fazer? São coisas que, talvez, assim... Cara, estaria errado? Não estaria errado. Então, deixa fazer.
Entendeu? Até porque, assim, a gente muita coisa aprende de fazer. Você só sabe que a Dandara não gosta daquela roupa, porque você já tentou dar e ela falou, não gostei. Entendeu? De repente, se ele tentasse 2 vezes aquela camiseta, ela falasse, não gosto. Na terceira, ele ia falar, não, essa aqui não, pelo amor de Deus, essa aqui a Dandara não gosta. Sabe? Então, não Acho sei, que você as deixa, perspectivas talvez. estão boas. Acho que é um pouco de cada. Eu acho que é isso. Eu acho que faz todo sentido o que você tá dizendo. Sim. Acontece mesmo, né? Da gente não conseguir abrir mão desse controle, abrir mão desse lugar. Porque também existe, mesmo nesse lugar de cansaço, existe um gozo. Existe um prazer de saber qual que é o brinco da filha. Sim. Né? Escolher a roupa que só você sabe escolher. Puta que pariu, A mamãe, exatamente. nossa, a mamãe colocou essa blusa que ela isso. nossa, eu amo minha mamãe porque ela sabe tudo sobre mim. É isso. Então, É isso. Existe. Gente, é sobre isso. É isso. Eu Existe sou um lugar de essa. gozo. Eu sou essa pessoa. Não é, exato. não é só uma coisa ou outra. São as duas coisas. Cara, tem coisa mais gente. prazerada que a criança chegar no carro, tô com sede. O pai ir, eu falo, relaxa, eu eu trouxe trouxe a a garrafa. água. Puta que pariu, que mãe da porra, sabe? Eu trouxe a porra da Exatamente. água, é óbvio que eu trouxe. Tá louco, isso aí é um prazer. E esse lugar é um lugar que a isso. gente é aplaudido, né? Ser uma boa mãe, né? Isso também... Isso existe uma construção... existe um gozo aqui dentro, porque tem uma construção social mesmo, né? Sim. Dizendo que a gente precisa vencer nesse lugar. Por isso que dá muita culpa quando a gente não vence. Quando a gente não escolheu o brinco certo. Quando a gente não estava lá pra Quando dar a gente boa não noite. leva a garrafa de Quando a água. gente não leva a garrafa de água. Dá uma baita culpa. Sim. Uma culpa que os homens pouco experimentam. Porque não teve uma construção social dizendo que eles tinham que ter uma garrafa de água. Tudo bem não ter. Exatamente. Cara, é muito isso. isso. Amei! E agora vamos voltar pra essa sua primeira gestação, né? Vamos voltar. Então, pré-natal, nem tivemos. Pouquíssimas consultas. Era tudo muito difícil, né? Distante de casa. E tivemos pouquíssimas consultas. Acho que 2. E o teu 3, namorado talvez. nessa história, onde ficou? Não ficou. Ficou... Primeiro, o meu pai, quando descobriu que eu tava grávida, eu já estava de 5 meses de gravidez. Meu pai não morava lá em casa. Então, né? eles estavam separados, mas ele E era presente. separados, Era não muito. não muito. Não era muito presente, não. Assim, pouco via, né? Via de vez em quando, tal. E aí, minha mãe começou a dizer... Quando minha mãe descobriu, minha mãe falou, você vai contar pro seu pai. E eu falei, não vou contar. E ela, você vai contar. Até que o dia que ela chegou, ela contou pra ele. E aí, ele chegou lá em casa, assim, virado no 70. Louco da vida. Ele ficou com muita raiva. Ele ficou com muita raiva. E aí, ele falou, você vai casar. E aí, eu falei, pai, mas eu não tenho onde cair morta. Como que eu vou casar? Não tinha nada mesmo, assim. Falou, como que eu vou fazer um casamento, né? E ele, você vai casar, você vai casar, você vai casar. E aí, ele ficou me pressionando. Aí, ele foi lá na casa do meu ex-namorado, buscou meu ex-namorado. Foi muito engraçado. No dia que ele chegou, meu ex-namorado tinha saído de casa. Aí, passou algum tempo, chega meu ex-namorado pálido, meu pai atrás com ele, assim, que foi buscar na casa pra falar um monte. Falar, agora você vai casar. E aí, enfim, a gente... Casou? Casei. Casou? Eu casei. Eu consegui... Tá, mas seu ex-namorado, então, tava ali. Ele tava ali. Ele era meu namorado. Ele não- Não, ele ele não pulou foi embora. fora. Não, ele não foi embora. Tá. Ele ficou. Ele ficou. Ele ficou. Ficou um período desempregado. Era assim, gente. A gente não Ficou tinha aos projeto. trancos e barrancos, A mas gente ficou. E assumiu ali, né? Tava comigo. E aí, a gente levou. Eu não quis casar naquele momento. Eu não queria... A gente nunca tinha feito plano de casar, né? Ele não era assim... Ai, meu namorado com o qual eu vou casar. Tinha planos. Eu não tinha projeto de futuro com essa pessoa. Mas aí, existia toda uma pressão para casar. Eu consegui casar depois de ter o Jonathan. Jonathan nasceu e eu casei depois porque eu falava, pai... Quando meu pai ficou sabendo, eu tava já enorme, com a barriga enorme, peito enorme. Falei, pai, eu não entro em nada. Eu não uso... Eu tinha... Sem brincadeira, eu tinha 3 roupas minhas, vestidos que a minha tia fez. A gente era pobre. Minha tia fez 3 vestidos pra mim. Era um vestido... E pra mim, é importante dizer que foi um momento muito difícil, porque eu era adolescente. Sim. Tava num momento de transformação de corpo, né? Um momento ali que eu queria me reconhecer e não me reconhecia, porque era um corpo que tava transformando e já começou a transformar de novo, para uma gravidez. E aí ele ficou pressionando, enfim, aí depois que...
usava essas roupas, né? Ou, às vezes colocava umas camisetas da minha mãe, porque nada servia. E aí, depois que o Jonathan nasceu, aí a pressão veio também da minha mãe, né? Minha mãe também falava, olha, como que o vai ficar morando aqui? Aí falei o nome, não era pra falar, né? O nome da pessoa. Como a pessoa vai ficar morando aqui sem casar? O que as pessoas vão dizer, né? Porque eu já sempre fui uma pessoa socialmente engajada, e aí eu falava assim, mesmo com pouco conhecimento naquela época, eu falava, ele tem que ficar aqui para levantar no meio da noite para pegar criança também, porque eu estudava em período integral e era muito difícil, né, levantar no meio da noite com 16 anos para cuidar do Jonathan. E eu falava, eu preciso que ele fique. Minha mãe falou, para ficar tem que casar. A gente tinha uma cama de solteiro na época, era tudo que a gente tinha. A cama de solteiro que eu já tinha e um berço que a gente ganhou. Era só o que a gente tinha. E aí a gente casou. Tá, e aí casamos. E deixa eu entender. O casar, a cerimônia em si era importante pra você? Pra Teve, mim? Pra tipo, mim, não, pra não, eles. não com ele. Mas você sonhava já com um casamento? Não. Não sonhava com casamento, Não tinha nem idade ainda pra sonhar. Não. É que eu já sonhava. Com 13 anos eu já queria casar, ter filho. Sério? Mas eu não sonhava em casar nem ter filho. Não aconteceu. Porque eu digo, porque às vezes se é o sonho, tipo, eu sonhava em casar, e aí antecipa com a pessoa errada, que não quer. Aí já. Não sonhava, Tá, não nunca sonhava, foi. mas casei, assim, casei, eu lembro que no dia de marcar o casamento, eu não tava falando com ele, a gente brigava muito, enfim, a gente Show. não se Puta falava. vibe pro Eu casório. tava com Show. o Jonathan no colo. E aí teve que ir minha mãe, meu pai, a mãe dele, o pai dele, porque a maioridade era com 21 anos, né? Então nós éramos duas pessoas que não eram adultas ainda, precisava da família para assinar. Então foi o irmão, os irmãos para assinar, minha mãe, meu pai, a mãe dele e o padrasto dele, ele de um lado da rua, eu do outro, com o neném no colo. E aí fomos todo mundo marcar o casamento. Ai, gente, eu dou risada hoje em dia, mas naquela época foi triste. Tá, mas... e isso, o Jonathan tava Quando eu me casei, no dia do meu casamento, o Jonathan tinha 3 meses de vida já. Tá, então só um pouquinho. Você no ápice do teu puerpério, assim, com tudo bagunçado. Isso, tinha um casamento. Surtando com as noites mal dormidas. Aquele neném, eu faço o quê com esse negocinho mesmo, aqui? Exatamente, o peito doendo, o corpo transformando, não sei o que, tinha um casamento. E aí tinha uma que pessoa casar. do outro lado da rua. Que isso, Entendi. do outro lado da rua. Super clima. Aí fomos super clima, e aí nós fomos casar. Nesse dia, foi o único dia que o meu pai pegou o meu filho no colo, porque meu pai ficou com muita raiva mesmo. Ele queria que eu tivesse casado grávida. E aí eu não casei grávida, ele conseguiu ir lá, ele tinha amizade com o pessoal do cartório, ele conseguiu marcar uma data. E aí eu falei, eu não vou nessa data desse casamento aí, eu não vou estar comparecendo. Vai ter que ter um casamento sem a noiva mesmo. Não vai ser possível, mas aí depois que tá nasceu o indo. filho, aí a gente não conseguiu segurar mais, eu não consegui segurar mais, e aí fizemos o casamento. Aí teve casamento mesmo, eu entrei na igreja, fizemos casamento na igreja, no cartório. E aí eles que queriam também essa eu queria o quê? Não é cerimônia, assim, né? já que vai casar, casa direito. Porque tinha uma coisa da igreja, né? Sim, É importante a igreja, casar. igreja, Você sim. não vai casar de qualquer Tipo, não jeito. podia só assinar um papel ali. Não, aí casar. Aí fomos alugar vestido, não sei o quê. Mas isso você quis, todo ou mundo também não, era teus ajudando. pais? Na verdade, chegou uma hora que, assim, já que a gente ia Vocês casar, já eu tinham já ia filho, vocês casar. estavam namorando. Eu já ia casar. Mas, assim, eu quero que fique evidente é que a gente nunca fez plano de casar. Sim. Não existia um plano de casar. Não Sim. foi assim, o homem da minha vida, quero pra casar, passar o resto da vida. Foi, nossa, fiz cagada. Tive um filho. Logo, eu sou obrigada a casar. Já que vai casar, vamos casar da melhor forma possível. Né? A amiga veio fazer uma maquiagem, ficou horrível, inclusive. Desculpa, amiga. Ficou. A tia deu a coxinha, minha mãe fez um bolo né? E é isso. E aí a gente casou. Fez um casamento, a família dele deu cervejas e a gente casou. E isso, né? o Jonathan tava com 3 3 meses. meses de vida. E aí, quando eu tinha 1 mês e meio de casamento, meu filho faleceu. Uma morte súbita. Acordei, ele já estava praticamente morto. A gente não sabe, né? Assim, é isso. Nunca fez nenhum exame específico. A gente não sabe se ele tinha algum problema cardíaco. Pediatra, etc. pós também, né? Aí tinha acompanhamento. Ia na consulta na UBS, tanto que depois ele morreu
fazia 2 dias que ele tinha ido numa consulta. E tava tudo bem. Tava tudo bem. Ele tinha gripado um pouquinho, mas nada que explicasse uma morte súbita, assim. E ele tava bem. Jonathan já ficava de pezinho, assim, no coisa, mamava, era gordo, saudável, uma criança saudável. E aí a gente acordou, ele tava praticamente morto já. Conseguimos ir pro pronto-socorro, morava em Guaianazes na época, né? Periferia leste de São Paulo. Mas ele, depois de algumas horas, ele não suportou. Eu consegui ligar pro meu pai e falar, pai, se você quiser ver o Jonathan com vida ainda, corre pra cá, porque ele tá morrendo. Sim, ele foi, meu ex-marido conseguiu sair correndo e parar um carro na rua, foi pro hospital, porque a gente acordou, ele acordava no meio da noite para mamar, e aí ele não tinha acordado, e eu colocava o relógio para despertar mais ou menos 20 minutos depois do horário que ele costuma acordar, eu sempre acordava com ele. E aí falei, nossa, que estranho, ele não acordou. E aí eu me lembro que o meu ex-marido, a gente na cama de solteiro, a gente colocava um móvel assim, um Moisés, um cesto, assim, né, pra ele dormir. Tinha o berço, mas a gente colocava à noite, ele ficava no cesto, nesse móvel. E aí o meu ex-marido falou, eu falei, nossa, que estranho, o Jonathan não acordou pra mamar. Falou, não, mas também até ontem à noite a gente ficou bagunçando muito, tocando com ele e tal. Ele tava muito alegre, tinha comprado roupa nova pra ele, tava super animadinho, bonezinho, não sei o quê. E ele tava muito animado, então deve ter ficado cansado. E aí, quando a gente acende a luz, ele tá parado e só uma lágrima descendo. E aí a gente tenta colocar de pé e ele não responde. Aí o meu ex-marido saiu correndo, assim, enrolamos, meu ex-marido saiu correndo, a gente foi parar um carro, nós dois, e aí o carro só tinha um lugar, porque o cara vendia doce na frente do hospital, e ele só tinha 2 lugares na frente, o motorista e o coisa. E aí o meu ex-marido tava com ele no colo, entrou no carro. E você ficou? Eu fiquei, assim. Sentei na calçada, chorei. Consegui ligar pra minha mãe. Então, vocês moravam com a tua mãe ainda Morava não com minha mais? mãe. E sua mãe A não minha tava? Minha mãe não tava. Minha mãe tinha saído pra trabalhar. Minha mãe era cozinheira Seus no irmãos hospital. estavam também não? Não estavam. O meu irmão tinha que trabalhar, minha irmã tava na escola. E aí eu consegui ligar pra minha mãe, falar, Jonathan tá morrendo. Minha mãe, o quê? Jonathan tava bem, não sei o quê. Só que eu só falei, corre pra cá. E aí, peguei um ônibus, chorando, fui pro hospital. E aí, cheguei lá, ele já tinha ido pra emergência. Estavam fazendo vários exames pra ver se era meningite, etc. Enfim, eu acho que foi um episódio... Eu digo que naquele momento morreu uma parte de mim que nunca mais vai viver. Sim, eu acho que todas as vezes que eu olho pra minha saúde mental, todas as vezes que eu olho pra mim como pessoa... Embora eu acho que sim, que eu seja uma mulher gigantesca, mas ainda assim eu sou uma mulher gigantesca com menos um pedaço. Porque nunca mais, assim, Jonathan levou um pedaço de mim, assim, e é uma coisa... Eu lembro que de toda aquela dor, né, porque foi muito doloroso, tudo foi... Hoje em dia eu olho e eu falo, meu, como que eu consegui? Porque foi tudo muito doloroso. E você novíssima pra lidar com aquilo tudo, né? Muito nova, e foi muito doloroso mesmo, assim, tudo. Foi difícil, sabe? Foi difícil, intenso. Não teve nenhum momento que eu tenha falado, ok. Quando eu me dei conta que eu falei, gente, eu vou ter um filho mesmo. Acho que eu tava de 8 meses de gravidez, que eu pensei, não tem roupa. Eu preciso que as pessoas me doem roupa. Eu não tenho, sabe? Eu acho que eu já tava no final da gravidez, eu não tive tempo. E aí, quando terminou, começou, você vai casar. E aí tinha um casamento, e aí tinha... Uma coisa uma atrás relação, da outra. sabe? Foi muito difícil. E aí, quando casei, não sei o que, meu filho morreu. Sim. Acabou a E aí, pressão eu externa. tava enterrando meu filho, tendo 16 anos de idade, assim, sabe? Então, acho que isso foi extremamente difícil. E como que vocês passaram por esse trauma depois? Como que o casamento ficou? E como que a vida Péssimo, seguiu? né? Porque, assim, o casamento... Eu acho que o Jonathan era a motivação do casamento, Sim. né? O casamento era por conta do... Em seguida, eu achei que a dor ia passar se eu tivesse outro filho. Eu pensei, se eu tiver outro filho, e recomeçar e fingir que nada disso aconteceu, assim. Acho que em total desequilíbrio emocional mesmo, foi isso que eu pensei. Assim, pensei, eu vou ter outro filho. E você tentou engravidar? Não, porque tava tudo muito recente. Eu tive que tomar injeção pro peito secar. Então, eu não podia, assim. Eu era desaconselhada a engravidar, né? Porque eu tava muito recente. E aí, depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a gente não tinha condição de planejar uma criança, sabe? Não tinha. A relação não se sustentou, né?
logo em seguida eu já comecei a perceber, né? E aí envolveu uma série de coisas, envolveu violência doméstica, tem uma série de histórias. E aí, até que o casamento acabou meses depois. E aí, seguindo, quando você conhece o seu atual marido? A gente, depois disso, eu fiquei um tempo, né? Eu comecei a participar da igreja mais ativamente, coordenadora de grupos jovens, sempre fui líder e tal. E aí, reencontrei. Nessa escola que eu estudava, no Cefam, o Johnny, meu marido, ele estudava nessa mesma escola. Ele fazia magistério lá também. Só que a gente não se falava, enfim, era outra série, né? Eu sou 1 ano e 7 meses mais velha que ele, então a gente estava em outra sala, tal. E aí a gente já se encontrava no ônibus, falava oi. Depois de alguns anos, depois que eu, né, tava participando do grupo de jovens, a gente tem um amigo em comum e que me chama para ser palestrante. Tava fazendo já, eu entrei depois que meu filho morreu, uma coisa que é importante dizer, que aí depois de um tempo, depois de sofri muito, muito. Depois que eu me separei, sofri muito. Foi muito difícil, muito difícil. Pensei muitas vezes, né? É importante aproveitar o Setembro Amarelo para dizer que eu pensei muitas vezes em morrer. Eu quis muitas vezes morrer, né? Nesse processo todo, para acabar com o sofrimento. E aí, até que eu falei, eu vou fazer serviço social. Vou ser assistente social e vou ajudar outras mulheres que passam pela mesma coisa que eu passei. E aí, fui fazer serviço social. Então, eu estava fazendo serviço social, então eu comecei a encontrar o meu marido no metrô, às vezes, que ele estudava também. E aí, um dia eu fui chamada para ser palestrante num encontro de jovens que ele estava organizando. E aí, lá fui eu dar palestra nesse encontro. A gente se reencontrou, ele me pediu em namoro. E eu aceitei, eu gosto de contar que ele me pediu em namoro antes da gente se beijar, assim. A gente se encontrou numa missa lá, tal, já tava numa coisa, num flerte. E aí ele falou, nossa, eu tô sempre olhando pra você, tal. Aí eu falei pra ele, eu não sou de ficar. Então namora comigo, ele meteu, toma essa. Eu não sou de... Mas tinha um motivo, a minha mãe dizia assim, minha mãe acreditava nisso, né? Por causa da igreja tal de... Olha, Adriana, nenhum cara vai querer ficar sério com você, mas porque você já teve filho, você já não é virgem, né? Eu acreditava, passou a mão no peito, o peito cai. Automaticamente tinha as coisas que eu acreditava. E aí, eu acreditava nisso. De que ninguém ia querer namorar comigo, porque namorar sério mesmo, que afinal de contas, eu já tinha sido casada. Questão, eu só tinha 19, 20 anos nessa época. E ninguém vai querer ficar com você, né? E aí eu fui acreditando nisso. Aí quando eu converso com o Jones, eu falo, não sou de ficar. Agora, já tô deixando claro aqui. Eu não vou ter que... Não sou de ficar. E aí ele fala, você quer namorar comigo? Aí eu pensei 5 minutos, falei sim. Namorar acho que topo. Isso, namorar acho que topo. E aí a gente conversou. Ele falou, acho que a gente já pode se beijar. E aí foi, desde o primeiro beijo, a gente nunca mais se separou. Então, quanto tempo juntos já? Quase 23 anos. Meu Deus, uma vida inteira. Uma vida inteira. Tá, daí casaram. Aí você teve um outro bebê que você perdeu também. Sim, Gêmeos. Gêmeos. Isso. E aí, quando a gente foi, construiu nossa casa, enfim, quando tínhamos quarto, tava tudo certo. A gente falou, vamos engravidar. Depois de um tempo aí, foi muito planejadinho, né? Agora já pronto, a gente já pode. A gente tava com 3 anos e meio de casamento. A gente falou, vamos engravidar. E aí, a gente resolveu engravidar, foi até rápido, conseguimos. E aí, eu tinha muito medo. Eu falava que quando eu tivesse um filho, eu ia ficar com muito medo dele falecer, depois que ele nascesse, né? Ia ficar com muito medo, como sempre tive. Medo de morte súbita. E aí, mas a gravidez, fiquei tranquila, eu não sei pra todo mundo, feliz e contente, porque eu não pensava na possibilidade de um aborto. E aí, um dia, eu tô lá trabalhando, já era assistente social, já trabalhava no serviço que eu trabalho, né, que eu sou servidora pública federal, eu trabalho hoje em dia, e aí eu tive um sangramento. Eu lembro que eu fui pro hospital muito tranquilamente, porque eu não pensei na possibilidade de perder. Depois que eu perdi, eu lembro de pessoas falando, nossa, eu já tive aborto espontâneo. Eu falo, por que as pessoas não falam sobre aborto espontâneo? Por que não contou? Porque naquele momento eu pensei, gente, não é possível. A sensação, o sentimento era de fracasso. Não é possível que eu fracassei aqui, nesse lugar.
E aí fui pro hospital, e aí fizeram lá os exames, e aí descobrimos que era uma gravidez gemelar. Eu já sabia que estava grávida, eu já estava acompanhando, fazia teste de gravidez toda hora, porque queria muito engravidar. E aí você já tava num outro momento, então. Num outro momento da vida. Um outro momento da vida, a gente já tinha casado, né? O Jones foi um encontro de uma pessoa muito parceira, sabe? A gente se amou muito desde o começo. Eu, numa relação que eu sempre fui muito respeitada. E aí, eu já estava num outro momento. A gente planejou essa gravidez, né? A gente planejou essa gravidez. E aí, quando aconteceu essa perda, foi muito difícil. Eu até falei, gente, eu acho que não é pra ser mãe. Não vai rolar, né? Tipo, o Jonathan faleceu, agora essa gravidez gemelar... Quando eu perdi, a gente foi pro hospital, depois fui para um outro hospital. E aí eu tive que fazer curetagem. Foi muito doloroso, sabe? Foi muito doloroso. Que aí a curetagem é feita onde? Na maternidade, onde tem bebês nascendo. As pessoas saem com seus bebês. E você... Nossa, eu lembro que pensava assim, eu fracassei mesmo. Não dá certo, ninguém perde. Até as pessoas me contarem o quanto é comum. Depois eu fui estudar sobre aborto espontâneo. Porque isso não era uma possibilidade na sua cabeça. Não é possibilidade. Não existia essa possibilidade de aborto espontâneo, gente. E aí é muito comum, né? O corpo entende que aquela gravidez não tem que ir pra frente, deu algum ruim ali, e aí o corpo expulsa. E por esses traumas que você passou hoje, você ainda tem medo? Porque, por exemplo, eu tive perdas também muito recente, em um ano, foram 4 pessoas, tipo, que eu amava de paixão, amo de paixão. E eu tenho muito medo, tipo... Eu sempre tive, desde que a Helena nasceu, eu tinha medo de morrer. Você morrer. Eu morrer. E aí, eu me questiono muito, porque eu falo, cara, é muito egoísta, porque o meu medo não é ela. O medo é eu morrer, com quem que ela vai ficar? Sim. Se eu for embora, quem que vai educar? Quem que vai criar ela? Quem que vai amar como eu amo? Então, assim, várias camadas trabalhando na terapia, tá? E assim, haja terapia, porque até a ayahuasca eu já consagrei sério, pra entender o que rola nesse, assim, que é muito profundo. E rola esse último ano, rola essas perdas. E esse medo aumentava, porque parecia que a morte estava sentada na sala da minha casa, esperando o momento pra me atacar, entendeu? Sim. E é uma coisa que, assim, trabalho todo dia e tal. Você passou por essa experiência, 2, né, traumáticas. E você tem 2 filhos maravilhosos, incríveis, já grandinhos e tal. Como que é? Isso pra você ainda é uma questão? Ou não? Tipo, tá... Até o Akins, que foi o meu primeiro filho, aliás, meu filho mais velho agora, né? Eu falo que eu sou uma mãe de 5 filhos. 2 deles estão vivos. Né? Além do Jonathan, tem os gêmeos que eu perdi. Então, até o Akins completar 4 meses e 16 dias, que foi o tempo que o Jonathan morreu, eu não tive 1 minuto de paz. Eu toda hora falava assim, hoje talvez aconteça. E aí a gravidez foi uma perturbação. Porque eu pensava, agora eu posso ter um aborto. Porque aí aumentou. Aí você já conheceu o aborto. Isso, eu conheci o aborto. Então, pode ser que eu tenha um aborto. Pode ser que eu tenha um aborto. E aí, assim, foi muito difícil, porque aí você se torna presa fácil para uma série de questões, inclusive do meu parto do Akins ter sido um parto cesariano antecipado, sem nenhuma necessidade, o que o médico dizia. Quer continuar? Continua. Mas você corre risco. Corre risco. É uma forma de violência, né? Obstétrica que a gente não fala, né? Mas que é violência. Que ele dizia. Ele acabou marcando... Eu consegui marcar só para 38 semanas, mas eu não tinha nenhum sinal de que o Akins ia nascer. Mas ele trazia algum argumento para essa... Ele dizia assim, olha, você já não é tão jovem. Eu tinha jovem sim, 34 anos é jovem sim, puta que muito pariu. Jovem, 33 eu tinha, inclusive. É jovem já pra não caramba. É tão jovem, você tem o histórico. E aí, assim, biologicamente, né, cientificamente, não tinha o que dizer. Mas ele era um homem me dizendo, olha, eu acho melhor marcar. E eu totalmente vulnerável na mão dessa pessoa que acabou conseguindo fazer com que eu entrasse no hospital para parir o Akins, como se estivesse indo para um hotel, assim.
né? Que não tem nada de romântico nisso, de ter ido sem o Akins ter dado nenhum sinal de que ia nascer. Mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo o tempo todo. Eu aí, pensava, qualquer agora coisa... é a hora que eu vou perder. Agora, e aí... O Akins também, depois de nascido, foi muito difícil. Mas você foi trabalhando isso em você? Ou foi uma coisa meio natural da vida? De tipo, ó, tá tudo bem, Não, então... Fui trabalhando em mim, fui fazendo terapia, fui conversando com outras pessoas, fui trabalhando isso em mim. E me diz uma coisa, e teu marido nisso? Porque também era um negócio pra ele, né? Tipo, tinha que lidar com uma mãe ali, mulher desesperada. Tipo, calma, não é... Ele já tinha uma bagagem, né? Ele me apoiando e me compreendendo o tempo todo. Mesmo porque quando o Jonathan morreu, a gente estudava nessa escola em período integral. E a escola, a gente muito vivia a vida um do outro. Porque a gente almoçava junto, todo mundo, não sei o quê. E eu lembro que a escola inteira chorou. E ele chorou a morte do meu filho também. Mesmo na época, a gente se conhecia lá da escola. Então, ele chorou a morte do Jonathan também. E aí, o Johnny, meu marido, ele é muito meu companheiro, meu parceiro. E ele me ajudava fazendo o quê? Quando eu tava lá sentada chorando, com medo, ele falava, vai descansar um pouco, né? Deixa eu ficar aqui, assumindo esse lugar, nesse lugar de cuidado. Mas entendendo que essa dor é minha, né? É uma dor minha, que não tem... e era uma dor que não foi criada, né? Uma dor que foi cultivada a partir das minhas experiências muito dolorosas. E eu acho que da experiência mais dolorosa que eu conheço possível, que é de ter enterrado um filho. Então, a terapia me ajudou, né? O contato com as pessoas que me amam, a acolhida. E aí, o Akins nasce com uma síndrome rara. O Akins nasceu com uma síndrome rara, dermatológica. Hoje em dia não tem nome, a gente trabalhou com várias hipóteses diagnósticas, mas nasceu com essa síndrome rara. E aí, imagina o meu desespero, porque eu pensava, tá vendo? É isso aí. Alguma coisa veio. Alguma coisa veio. E eu tinha muito medo o tempo todo. Hoje em dia, acho que foi preciso muita terapia. É uma síndrome cognitiva, não? Não, É só estética. É só estética. Tipo um vitiligo. Ele tem excesso de queratina no corpo. Hiperkeratodermia. Então, a queratina faz com que ele forme lugares de calosidade pelo corpo, tira a possibilidade de, às vezes, cria uma casquinha por dentro, né? Cicatricial. Então, aí ele nasceu com uma parte, uma alopécia, aqui uma parte que não nasce cabelo. Enfim, ele é acompanhado hoje em dia na Santa Casa, já acompanhou no Hospital das Clínicas, saudável, mas assim, super saudável, super inteligente, é só estético e às vezes quando dá calosidade, por exemplo, na sola do pé, ele tem dor para caminhar, né? Então, existem algumas coisas que ele tem acompanhado, né? Faz coisa, nasceu no rosto também, então tem umas partes que parecem um vitiligo, mas ele vem e volta, né? Tá retrocedendo. E aí a gente acompanha, mas isso foi você muito descobriu difícil. Bem no começo. Ele já nasceu com alopécia, né? E aí, depois, com 3 meses, ele começou a ter umas bolinhas no rosto que ninguém sabia o que era. Assim. Com 1 ano de idade, ele tava parecendo muita espinha. Eram umas bolinhas e no rosto, e o cabelo caindo, e a gente não sabia o que era. Então, foi bem desesperador, assim, porque a gente já tinha essa experiência. Eu já tinha, né? E o Jones, através de mim, já tinha tido essa experiência de perda. Então, a gente tinha muito medo, né? E com quantos anos ele tava quando a sua filha... Tá, Fala, não, eu vou perguntar porque cronologicamente vem antes da Dandara. E aí, o perfil no Instagram de vocês, você criou por ideia, né, sua, que você queria, né, tratar de alguns assuntos específicos e tal, mas também como sugestão da terapia de casal para vocês terem um projeto juntos. Exatamente. Então, onde entrou a terapia de casal aí? Bom, quando a gente começou com o canal, a Dandara já tinha nascido. Ah, então, Dandara desculpa, tinha 1 ano. Dandara vinha merda. Dandara tinha 1 ano. Estudei, mas deixei um a desejar. Ia tirar uns 8, vai. Tá bom, gente, passei, tá na Tudo média. bem, tá na média. Acima da média, Tá super vambora. na média. Segue o baile, acima da média. Dandara veio, já sabia, só me confundi. Mentira. Quanto tempo depois que a Dandara veio? A Dandara veio quase 4 anos depois. E foi planejada Foi também. muito planejado, assim. A gente já tinha um Akins, e a gente sempre quis ter 2 filhos ou filhas. E aí, a gente já sabia que a gente queria, ficou pensando, a gente pensou em adotar.
E depois a gente falou, ai, vamos tentar biologicamente, tentar, né, biologicamente. A gente também a gente fez aconselhamento genético, e aí os médicos falaram que a síndrome do A15 era mais ligado ao Y, então se tivesse outro menino, podia ser que viesse com a síndrome também, de uma forma mais grave. A gente ficou com um pouco de medo, mas a gente falou que... Aí falaram, vocês podem fazer sexagem fetal, né, e escolher a menina, né, para não ter não nascer com a hiperkeratodermia. E aí eu falei pro Jones, Jones, eu nunca tive controle sobre os meus filhos, sobre a minha experiência de maternidade. A gente não tem controle nenhum, a gente pode não nascer com hiperkeratodermia e nascer com uma outra questão. Então, a gente não vai controlar nada, a gente vai fazer. Você e aí, tem fé? a gente... Tenho fé. Eu tenho fé que existe um poder superior, que eu não tenho controle de tudo. E aí, eu falei, é isso. A gente vai escolher ser pai e mãe de uma outra criança, ok, vamos trazer outra criança pro mundo. E aí, eu engravidei de Dandara. A Dandara nasceu, a 15 estava prestes a completar 4 anos. Uma semana antes, inclusive, de completar 4 anos. E aí veio Dandara, né, saudável, e os dois são incríveis. Eu me perdi um pouco. Foi gravidez natural. Foi gravidez natural. A gente resolveu não fazer sexagem, a gente resolveu não controlar nada. A sexagem seria o quê? Só o exame pra ver se era menina ou Não, na verdade, seria fazer a fertilização in vitro e depois selecionar só as meninas e implantar. Entendi. Aí, no caso, não seria natural. E aí, isso não seria. A gente implantaria Entendi. as meninas pra não correr risco de ter um menino com hiperkeratodermia. Entendi. Você tinha a opção de fazer... Isso, tinha a opção de fazer sei lá como isso. se chama pra... Tá bom. E aí, a gente resolveu não fazer. Porque a gente falou, a gente vai acolher quem vier. Entendi. E aí, veio Dandara. E aí, há 6 anos, você criou a família... Quilombo. Isso aí. Então, a gente fala que foi a convergência de algumas questões. Uma delas era, Jones e eu começamos a fazer terapia de casal. A gente começou a fazer terapia de casal porque a gente estava com dificuldade de conversar. Jones e eu temos um funcionamento muito diferente, né? Quem acredita em signo, Jones é de Sagitário ou de Touro. Quem não acredita em signo pode falar da nossa experiência, que era assim, né? Eu venho de uma experiência de ter amadurecido muito cedo, muito jovem, por conta das consequências dos acontecimentos da vida. E Jones, um menino. A gente brincava que a gente era Eduardo e Mônica, assim, né? O Jones lá, quando a gente se conheceu, ele era office boy, trabalhava sem registro em carteira, aquela coisa. E eu, professora concursada da prefeitura. Totalmente Eduardo e Mônica. Totalmente Eduardo e Mônica. Eu super séria, eu na faculdade já, né? E o Jones trouxe esse frescor pra minha vida. E eu trouxe essa seriedade que ele precisava, né? Então, mas a gente tinha muita dificuldade de conversar, de fazer planos juntos, tal. E aí a gente resolveu fazer terapia de casal. E aí a terapeuta, num dado momento, falou, é muito importante que vocês tenham um projeto em comum. O que vocês têm em comum? Né, de projeto mesmo, fazer alguma coisa juntos. E aí a gente ficou com isso. A gente ainda não tinha ideia do que fazer, mas a gente ficou com isso, com essa informação. Nessa mesma época, a Kim estava... havia algumas coisas, YouTube e tal, às vezes. E aí ele falava, mamãe, quero ser youtuber. Muito pequenininho, aqui tinha 4 anos, né? Quero ser youtuber, quero fazer vídeo. Então, isso também foi um pedido dele. E aí, uma outra coisa foi a Kins estava numa escola particular na época, e a gente começou a viver coisas como família, e aí nessas coisas pautadas por raça, né, que eram extremamente duras, e que a gente queria saber se outras famílias também passavam pela mesma coisa. E a gente, num dado momento também, a gente cansou de falar com a escola, né, da escola vir e falar, olha, lápis cor da pele. E aí a gente, lá na escola, poxa... O que é isso? O que é lápis cor da pele? Isso não existe. A gente, né? Existem várias cores de peles. E aí, não dá pra você ensinar. Lá em casa, a gente chama de lápis rosa porquinho. Porque a 15 começou a falar que é a cor da pele do porco. Então, assim, olha isso. Vamos trazer isso pra discussão. A gente vivia na escola. E aí, num dado momento... O Akins chega em casa um dia porque ele não tinha feito uma atividade na escola, e a atividade era para circular uma família que parecesse com a família dele, numericamente.
Era 4 pessoas, era para ele circular uma atividade de matemática. E ele falou que não ia circular, porque não tinha nenhuma família que parecia com a dele. E ele estava falando de raça. Ele estava olhando para aquelas famílias, todas as famílias eram brancas. Todas as famílias eram brancas. E ela falou, não vou circular, não tem família nenhuma que pareça com a minha. E aí a professora escreveu com uma caneta verde, ela escreveu, a 15 não quis fazer lição. E aí chegou em casa, a gente sempre olhava e a gente olhou esse material. E aí na hora eu fiquei extremamente irritada. Eu lembro que eu ligo pro Jones e falo, Jones, de novo, a escola tá dizendo, não tá olhando para essa questão que o A15 não tá se vendo. Ele tá manifestando que ele não está se vendo nesse espaço. E a escola resolve fazer o quê? Escrever que ele não fez a lição, né? Ao invés de dizer, não, meu material didático, meu livro didático está sendo violento com a diversidade, não está contemplando todas as crianças. Eles simplesmente culpabilizam essa criança. E aí o Johnny falou, nossa, Preta, que legal, né? O A15 resistiu. E aí eu falei, é verdade, ele resistiu. Aí depois eu falei, Johnny, tô aqui pensando, ele não tem... Meu filho com 4 anos, ele não tem que resistir. Ele tem que existir. Ele só tem 4 anos. Ele tem que viver a infância dele. E aí eu disse, a gente vai falar com a coordenadora, mas antes nós vamos fazer um vídeo. E aí esse vídeo, se 50 pessoas assistirem, a gente vai ter falado com 50 pessoas. Essa era a ideia, assim, a nossa meta era alcançar 50 pessoas. A gente vai falar com 50 pessoas, as pessoas vão ouvir o que a gente tem para dizer, vão ouvir o que o A15 tem para dizer. E assim surge o nosso primeiro vídeo do canal, que foi o A15 falando desse episódio. E a escola? E aí, a escola, quando a gente foi conversar com a escola, como várias escolas, tratam pontualmente, né? Então, ok, vamos fazer mais materiais aqui, mas vamos imprimir folhas com desenho de pessoas negras para essa criança pintar. Era uma escola que tinha pouca condição. Hoje em dia, a gente toma muito cuidado com relação à escolha da escola das crianças, mas é uma escola que tinha poucas condições de alterar. E, na verdade, eu acho que a escola reflete a sociedade, né? A gente vive numa sociedade com poucas condições. E aí, não estou dizendo só condição, dizendo que a escola é vítima, que a sociedade é vítima disso, não. Pouca condição no sentido de ter pouco desejo, de pouca gana, pouco sangue nos olhos para alterar a realidade social que a gente vive. A escola, a mesma coisa. Deixa eu perguntar, em que momento... o nosso papo começou com você lá com 16 anos, com pouco recurso, a gente não fazia nem o teste de gravidez, não fez a pré-natal, não sei o quê. Corta pra vocês hoje, as crianças numa escola particular, não sei o quê. Em que momento foi essa virada? Foram momentos, né? Tá. Acho que o processo terapêutico é muito importante. Eu fiz faculdade de serviço social, né? Então, na faculdade de serviço social, eu começo a discutir raça de uma forma mais organizada. Eu participava na igreja de grupos de comunidade eclesial de base. Então, assim, eu tô na igreja, mas eu tô numa igreja que faz militância, que discute questões sociais, né? Com pessoas que discutem questões sociais. Na periferia de São Paulo, a gente tem uma militância grande na igreja, né? Nas periferias. Eu tô ali também nesse espaço. Eu vou me aproximando de pessoas e de famílias que fazem essa discussão. Eu acho que essa mudança é paulatina. E acontece hoje ainda, está acontecendo, né? Essa Adriana que... Eu não entendo que eu cheguei em algum lugar, né? Eu acho que a gente está construindo. Eu sou uma mãe melhor, uma pessoa melhor com relação às minhas necessidades, né? Eu atendo melhor as minhas necessidades hoje a partir dessa construção que foi feita ano a ano e que está sendo feita ainda. Então, não existe um momento, né? Qual que foi a virada de chave? São várias viradas de chaves, e entre elas, a demanda dos meus filhos, do A15 e da Dandara. Eles demandam, com o nascimento deles, um mundo melhor. E aí, quando eles demandam esse mundo melhor, eu digo, peraí, filho, tô indo ali buscar. Sim, vou melhorar e já te Exatamente, eu vou ali melhorar. Então, essa demanda, né, que há 12 anos, quando a A15 nasce, ele me demanda um mundo menos violento, e aí eu saio para buscar. E eu tô no caminho. Família Quilombo criou, não sei o que. Aí, você fala muito sobre os desafios de criar crianças pretas. É assim que fala?
Sim. É assim que pode falar. Crianças pretas sim. numa sociedade mais racista e tal. Vocês se preocupam, por exemplo, na hora de colocar as crianças numa escola? Vocês seguiram na mesma escola ou vocês trocaram? Trocaram de escola. Na hora de vocês Outras colocarem vezes, as crianças em alguma escola, tem alguma coisa que vocês observam, que vocês se preocupam, que obviamente talvez a gente não se preocupe? Quais são os sinais que vocês entendem em alguma escola, alguma outra aula, sei lá, específica? Muito legal você falar isso, que eu queria só emendar com o que você estava dizendo, Rúbia, que pra gente viver despreocupado, existe alguém sobrecarregado na preocupação. Pra gente viver sem conflito, tem alguém que tem que acordar e dormir no conflito. E aí, vou emendar na sua pergunta, que para que as famílias brancas fiquem despreocupadas, tem família, para cada família branca despreocupada, tem várias famílias negras sofrendo todos os dias a consequência do racismo, nos espaços escolares. Então, é isso, né? O meu apelo, de novo, se preocupem, né? Tem uma amiga minha, que ela foi ver a escola pro filho dela, e aí ela falou assim, nossa, eu fui ver tal escola, Adriana, nossa, incrível. Aí eu falei, nossa, que legal. Quantas pessoas pretas tem no grupo de coordenação? Quantos professores negros tem? Como que tá lá o ensino da história da África? Porque já tá garantido em lei há mais de 20 anos. Ela falou, nossa, eu não pensei nisso. Eu falei, para cada vez que você consegue não pensar nisso, você está dizendo, o racismo é problema teu, família negra. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que nós, famílias negras, não criamos o racismo. Então, esse problema não é nosso. De ficar tendo que explicar e de ficar querendo, né, O racismo, como questão social, não foi criado por pessoas negras. Então, se tem alguém que tinha que ficar despreocupada, era a gente. A gente se preocupa porque nós somos diretamente violentados com o racismo. Mas quem tem que estudar e Mas aprender somos nós. Quem criou, né? Quem criou o racismo como fenômeno social não foram as pessoas pretas, foram as pessoas brancas. Então, é importante que as pessoas brancas se preocupem, sim, né? Então, nesse momento, eu já quero fazer essa provocação. A gente está olhando para a escola? Vocês estão perguntando? Vocês estão conversando? Vocês sabem quantos professores negros? Quantos coordenadores negros tem? A direção, o ensino da história da África, o olhar, o olhar, né, para todas as questões, para todos os conteúdos, eles estão sendo... Tá sendo um olhar racializado, né? Quando a gente fala, nossa, a escola do meu filho é super diversa. Eu lembro que eu estava numa reunião na escola que as crianças estudam agora, e aí teve uma mãe de um aluno que chegou para mim e falou assim, nossa, gente, a gente olha para essa escola e tem orgulho da diversidade que tem aqui. E nós estávamos num espaço com 50 pessoas, dentre as quais estávamos em 4 pessoas negras. 4. E nós estávamos com 50. E ela falou assim, nossa, muito diverso. Aí eu olhei para ela. Aonde olhei que tá? de novo e pensei assim, gente, ou eu tô louca... Ou surto, sabe assim? Ou ela tá vendo coisas. Porque não tá muito diverso, gente. Tá, e desses critérios aí que você pontuou e tal, você encontra? É fácil encontrar? Não como é que fácil é? encontrar, Tipo, a e escola das crianças hoje. Isso. Então, assim, a escola das crianças hoje. Primeiro, eu quero dizer que a gente mudou da Zona Leste, a gente morava na Zona Leste, a gente tem uma casa lá em Itaquera, e a gente mudou da Zona Leste por causa da educação das crianças. A gente mudou para a região que a gente mora no Butantã agora, a gente mudou para essa região por conta da educação. A educação nos faz caminhar pelo mundo. Se você dissesse, existe uma boa educação em tal lugar, oportunidade de educação e de crescimento para essas crianças, a gente muda a vida e vai atrás. Isso é um valor pra gente. E aí, num dado momento, tinha uma escola pública que a gente seguia nas redes sociais, que é uma escola que tem um projeto diferenciado, um projeto democrático, que eu admiro muito. Essa escola se chama Morim Lima, que fica no Butantã. E aí, eu amava a escola, e aí eu falei assim pro Johnny, num dado momento, a 15 ia pro primeiro ano, eu falei, vamos embora. A gente vai mudar para esse lugar aí, para morar perto dessa escola aí. E aí, a gente mudou tudo.
E foi pro Butantã para aqui estudar nessa escola. Ele ficou estudando lá, né? Hoje ele não tá mais nessa escola, porque na época da pandemia, as escolas públicas, de maneira geral, tiveram muita dificuldade para se sustentar, né? As políticas públicas tiveram muita dificuldade, né? Por todo o contexto social que a gente viveu, causado pela pandemia e pelo governo que estava na época, pela gestão da pandemia na época. Então, a escola não tinha, né? As pessoas lá dentro, pensando nas questões sociais, as pessoas não tinham acesso à internet, os professores não estavam preparados, de maneira geral, para lidar com essa tecnologia, que não chegou, né? A gente demorou mais de um ano para ter acesso. A gente tinha tablet, né? Mas algumas famílias não tinham internet em casa, não tinha que comer em casa, né? Quanto mais para a escola. Enfim, o projeto sustentou e quando a 15 fica praticamente sem terceiro ano, aí a professora conseguiu dar 2 vezes por semana, 1 hora por dia, ela conseguia encontrar os alunos, mas isso foi durante um ano. E no ano seguinte, quando a gente vê que a escola continua em greve pela vida, com todo o nosso apoio, inclusive, porque a escola não tinha condições de voltar, a gente diz, a gente precisa encontrar uma outra escola. E aí essa escola era realmente escola boa. atual, essa escola que ela tá, que as crianças foram. Uma escola que tinha feito um programa de bolsas para crianças pretas. Uma escola trilingüe. Eu falo que tem umas escolas em São Paulo que são umas escolas bem caras, né? Caras para a nossa realidade. E aí, essa escola foi muito corajosa, inclusive. Fez um programa de bolsas para crianças pretas, inclusive para crianças maiores, né? Porque a gente já vê escolas que estão fazendo programa de bolsas, mas para crianças pequenininhas. E aí, essa escola abriu e aí falou, venham pessoas pretas. Fizeram um edital de bolsas e chamaram pessoas pretas para entrarem. E aí, a gente nem participou do edital no primeiro momento, tal. E aí, depois a gente foi conversar com a escola. Fez uma parceria com a escola na época. A Jones começou a apresentar um programa e a gente fez essa parceria e as crianças se tornaram crianças bolsistas dessa escola onde elas estudam hoje. Acho que é uma escola que está construindo. A escola escreveu, né, um manual antirracista, do qual eu participei também. Existe uma equipe muito boa lá, né, muito disposta a falar de raça, a se pensar enquanto sujeitos racializados. A gente tem ainda muito a caminhar. Acho que é isso, quando a gente fala, né? É um lugar muito diverso. Quando a gente dá um passo atrás, a gente fala, é um lugar muito diverso, mas só tem uma criança preta na sala. Então, não é muito diversa, né? Mas é a escola possível, né? A escola é a escola possível, né, para as crianças. E eu acho que hoje o melhor lugar para as crianças estarem. Porque é uma escola onde a gente tem abertura para falar sobre questão racial. É a escola que a gente tem espaço para discutir questão racial, né, onde a gente tem referências. Teve agora a Book Week, né, a semana do livro. E aí, com um espaço de literatura antirracista, racista, com uma biblioteca, com muitas obras de pessoas pretas, com produção de pessoas pretas, professores e professores que no dia a dia estão fazendo ali a política de educação acontecer de uma forma mais diversa, né? E é isso, a gente olha para a escola, vê essa quantidade de 4 pessoas na reunião, ou 5 ou 6 pessoas na reunião, que ainda é uma quantidade pequena, não é uma quantidade enorme, mas a gente já vê, né? Diferente de outras escolas, né? Existem escolas em São Paulo e no mundo todo que você chega e não existem pessoas pretas. E as pessoas estão achando que isso está completamente normal. Que tá tudo bem só ter branco na escola. Que tá tudo bem só ter pessoas brancas desenhadas nas paredes, nos painéis, na comunicação da escola, na capa do livro. As pessoas acham que tá tudo bem, né? E a gente tá aí, dia a dia, lutando e fazendo junto com a escola para que a escola seja um lugar mais diverso e menos violento para todas as crianças. Quando eu tô falando de raça, eu tô falando da história dos meus ancestrais. Eu tô falando, mesmo que eu esteja falando uma coisa muito legal, eu tô falando muitas vezes de um lugar de dor. Para você não dói. Você tem a vantagem. E outra coisa, as pessoas brancas se escutam. É muito melhor você chegar na escola do seu filho e falar, nossa, eu notei que só tem uma professora negra aqui. E se vocês estão pensando em alguma coisa, vocês têm alguma política para isso? Porque para o meu filho é importante. Se você vai falar isso, gente, você vai falar de um outro lugar. Se eu vou falar, muitas vezes eu sou lida como uma pessoa afetada falando, legislando em causa própria, né? Então, é muito importante que vocês assumam esse lugar, né? Que vocês assumam esse papel racializado, né? Esse espaço de entender que vocês são mais ouvidas. Vocês podem falar sem doer.
É a coisa mais gostosa do mundo, falar sem doer. Gente, eu vou ter que fazer xixi. Mas também é óbvio, tomo 5 canecas de água. Toda hora a porra da caneca passava. Eu só tava esperando a hora do xixi, né? Mas que dúvida que ela ia fazer xixi. Eu tomando água pra não tossir toda Não, hora. é óbvio, 5 vezes. Ela só mandava caneca. Eu falei, olha, caneca. Eu falei, puta merda essa caneca. Eu tinha certeza que ela ia fazer xixi. Não sei por que ela já não vem de fralda. Ela usa fralda, por que já não bota a fralda pra gravar? Gente do céu. E a gente tem umas fraldinhas que são discretas, né? Eu vi na farmácia outro dia. Eu Falei, não tem- sei, mas eu usei bastante aquela, sabe aquela calcinha? É calcinha fralda, Isso, pós-parto. isso, calcinha fralda. Aquela é uma essa. beleza. É, não usei. Não usou, eu usei Não. ela. É muito boa. É. Eu adorava, até porque ela é autona. Sim. E daí ela fica... Nossa, sabe que você me ativou uma lembrança, uma memória de quando eu ganhei o meu filho lá o Jonathan, no hospital público, lá na Zona Leste e tal, eu usava, eles não davam absorvente, eles davam um lençol que você enrolava e ficava aquele lençol passado assim. Você falou, eu falei, meu Deus do céu, a gente tava com um lençol. Mas isso todo direto. Todo mundo usava o lençol, não tinha absorvente. Sim. Pra gente. Provavelmente tem esse recurso hoje, mas não tinha esse recurso. Os dois agora, o Aquiles e a Dandara, nasceram em hospital particular. A gente tem convênio, né? O Johnny é metroviário, a gente tem convênio. Inclusive, quando a Dandara nasceu, o Johnny tinha acabado de ser demitido. A gente estava planejando engravidar, a gente queria muito, tal. E aí, eu estava no meio das tentativas. E aí, Johnny foi demitido. Na época da Copa, no Brasil, foram 42 metroviários demitidos. O Johnny foi demitido. Foi desesperador, assim. Só que aí, a gente engravidou assim mesmo. A gente continuou falando, a Dandara vai nascer. E aí, a gente engravidou assim mesmo. Mas Não, ele nem adianta mais passar a conseguiu... caneca pra cá, que eu não vou encher mais caneca, não. Mas ele conseguiu... Gente, quanto tempo tem o podcast? Não, pode ir. 30 horas. 30 horas. Não, mas você tá com 1 hora agora? Não, é porque a gente... tá eu acabando. tô aqui falando Uma hora. horrores. Mas tá ótimo, você tá compartilhando sua história. Você tá Falando- confortável? Tipo, eu Tô. fico com medo de te Tô colocar bem, num lugar... Tô bem, Tá. tranquilo. E sabe uma outra coisa, Comunicadora. rapidinho? Você Mas você ia chegou gravar agora. barrando o nosso papo. Aí vai fazer xixi, volta e ainda quer sentar na Não, janelinha. vai. Desculpa, vai. Onde vocês estão? Que lugar vocês estão? Deixa eu entrar. Nada, tava Vem da contando, Dandara. na Dandara cena da ia Dandara. vir, marido perdeu o emprego, Dandara veio mesmo assim. Veio mesmo assim. Meu Deus, e aí? E Johnny tava desempregado. Inclusive, é uma história ótima essa, gente. Eu acho. Essa cara é ótima. Dandara ia nascer, marido do Lucas empregada, ó. Eu tô Mas, olha, procurando porque onde vai ele chegar o ótimo. Não, é porque isso. E aí, mas só que os metroviários, eles se reuniram, começaram a pagar uma contribuição sindical maior para manter o salário dos desempregados, dos metroviários. Nessa corta para 4 anos, durante os 4 anos da Dandara, Jones estava em casa. Jones cuidava das crianças. Jones que levava, saía, ia pro Sesc com as crianças. Ficava em casa e eu lembro dele falando O assim... Jones não sabia qual era a blusa eu preferida chegava da em casa e não Dandara. sabia a pose Porra, aí agora o Jones né, Não. me lascou aqui, hein, naquele argumento lá. Na Agora época ele lascou. sabia, na época ele sabia. Eu lembro que eu chegava em casa, às vezes ele falava, tava lá todo descabelado, desgrunhado. E aí ele falava assim, nossa, gente, trabalhei o dia inteiro. Eu tô muito cansada e esse serviço, esse trabalho é invisível. Aí eu falava assim, faz um grupo um grupo com mulheres que estão historicamente falando sobre isso. E porque agora você vai ser ouvido, você é homem. Me chama. Gente, homem fala de dor, ele é ouvido. Eu tô falando, lugar de privilégio. Gente, o lugar de privilégio é um lugar rico. Se você é magra e você tá lá dando visibilidade pra discussão de gordofobia, meu, isso é incrível, porque não dói em você. E aí eu falava pra ele, falei, Jones, nossa, e se vários homens passassem por isso é ótimo. Vocês já tinham organizado um jeito do serviço doméstico ser mais leve. Certeza que já tinha acontecido. E aí eu falava pra ele, eu estimulava isso mesmo. Converse com mulheres. Converse com mulheres que estão em casa. Que eu saía pra trabalhar, né? Converse com mulheres que estão em casa. Que estão vivendo isso também, né? Nossas amigas e tal. Inclusive para pensar em estratégia, como é que elas fazem para dar conta de 2 crianças, de arrumar para a escola, de arrumar comida. Muito bom! É muito bom. Desafiador. Tá, e a Dandara que faz bico de RH?
Sim, Dandara. Eu lá em casa falo que 9 horas da noite é o meu limite. Que 9 horas, Bate bate o ponto, ponto, encerra o a mamãe expediente. não tem mais. Eu falo, eu não tenho mais condições E não de tem ser direito uma a hora boa extra. mamãe. Não tem. Não trabalhamos com Eu hora não extra. sou uma boa mamãe depois das 9 anos. Depois das 9 horas da noite. Mas por que você sente sono? Eu sinto sono, eu fico irritada. E com sono eu fico irritada. Sim. E aí, 9 horas da noite, gente, é o meu limite mesmo. Eles vão pra cama 8h30. Eu também. Então, às vezes, tá um pouquinho atrasada, não sei o quê. Eu falo, tá chegando às 9 horas. E depois das 9 horas da noite, eu não sou uma boa mamãe. Especialmente sexta-feira eu ainda fico uma mamãe legal, mais legal, sexta e sábado. Daí tem Mas happy daqui a pouco eu hour, tenho né? happy hour, eu sou uma mamãe que consigo esticar. Mas durante a semana, do jeito nenhum, 9 horas da noite é o meu limite. E aí, às vezes, a Dandara, às vezes eu tô irritada antes, evidentemente, porque às vezes você acorda irritada. E aí a Dandara olha assim e fala, não são 9 horas. Não deu 9 horas ainda e você já tá irritada. Eu vou Aquela funcionária que Eu já chega não 8h30, sou uma já, boa já tá fazendo a mochila, já tá botando a mesa do jantar. Mas, mãe, ainda não são. Você eu só tô adiantando aqui que às 9 eu vou jantar. Então a mesa já tá ficando posta. Isso vai começar a acontecer em casa. Eu me inspirei nela, eu vou falar. Mas ele ainda dorme eu não cedo, sou uma 8h30 boa é mamãe, cedo. gente. 8h30. 8h30. 8h30, assim, pra 9 horas. 8h30 vai pra cama, né? Vai pra cama, é a hora que apaga tudo que acabou. Às vezes, E quando tem quer que ter, ler, né? tem que ter. Porque é a hora que você consegue fazer alguma coisa. A hora que você Isso. consegue conversar, assistir televisão. Amiga, eu durmo junto, até 9. A gente também vai pra verdade, cama eu 8h30. não durmo. 9 horas ou 9h30 no máximo, eu tô dormindo. E meu marido fala, cara, você perde vida. Porque você podia estar fazendo alguma coisa pra você. Eu falo, cara, eu amo dormir 8h30. Quando eu acordo no dia seguinte eu dormi 8h30, eu me sinto uma vitoriosa. Você dorme direto, não. É a hora que eu... É isso. Eu não vou dormir essa Você hora. não vai Eu dormir essa também hora? Eu não vou dormir. Aí é a hora que as é a crianças hora que a dormem, mãe é a tá hora off, que... tá. Aí a mãe tá off, mas Tá. a Adriana tá aqui. Tá on, Tá on, tá on. Que o- mega que o neon tá bombando ali. O neon tá... É a hora que dá pra fazer alguma coisa. Desde parar e comer alguma coisa, ou às vezes eu vou assistir alguma coisa, vou organizar alguma coisa pro dia seguinte. Eles vão pra cama 9 horas, 8h30 para 9 horas tá dormindo. Mas, sabe que tem um aspecto disso que eu acho importante? Aliás, 2 aspectos. Primeiro, a rotina organiza a criança também, né? Sim. Então, as crianças sempre tiveram rotina, né? Os 2 sempre tiveram rotinas. Com o horário da leitura, com o horário Deixa eu ir beber água. Você quer mais água? Eu quero. A pessoa secando, né? Não pode beber água. Pode, eu acho que pode. Tá brincando. Imagina, Então, gravado as assim crianças tudo. sempre tiveram rotina em casa. Desde muito... Nasceram com uma rotininha, sabe? Isso acho que é importante e organiza as crianças também, né? Ela Tira a sabe ansiedade, sabe o que vai fazer, tira a sabe o que ansiedade, vai né? fazer, então já sabe, eu vou chegar agora. Não, eu sei que eu tenho que tomar banho, que depois eu vou jantar, não sei o quê, ou vice-versa. Uma outra coisa que é importante a gente pensar é que eu vou me humanizando diante dessas crianças. É dizendo, eu não consigo ser mãe o tempo todo. Inclusive, para poder pedir desculpa e dizer assim, olha, eu não tava dentro do meu expediente de mãe, mas eu não estava bem. Hoje eu não estou bem. E aí eu dei aquela resposta, e aquela resposta foi porque eu não estava bem. Mesmo dentro do expediente de mãe, tem hora que eu não consigo ser uma boa mãe, né? E eu preciso que você me perdoe. Eu sou a melhor mãe possível. Eu vou me humanizando o tempo todo, dizendo eu tô cansada, eu não tô bem hoje, né? Eu preciso... Às vezes eu falo para eles, eu falo, olha, hoje eu tô com uma paciência menor, porque meu dia não foi fácil, então eu preciso que vocês colaborem mais, porque eu não estou bem e eu preciso de vocês colaborando. E eles colaboram. Né? Colaboram. É que também já estão numa outra outra idade. fase. Tem 12 e 8. 12 e 8. Pois é. Como Helena... que os seus colaboram? Então, isso que eu ia falar. Eu tenho de 2, de 4 e de 7. São gente. pequenininhos. Eu falo, a mamãe hoje tá irritada. Eles acham que é tipo, então vamos brincar mais, sabe? Pula lá. Gente, assim, ó. Não. Juro. Eu falo, olha, hoje eu tô irritada. Hoje eu saí de casa e falei assim, gente... Semana passada, meu filho operou os dentinhos. Tá. Ele tinha 2 dentes permanentes a mais. Tá. E aí tive que tirar. Mas assim, o cirurgia é chatíssima. Corta a gengiva, tá cheio de ponto, não sei o Tá. quê. Só que ele, graças a Deus, ele tá ótimo. Tá. O que é bom, mas o que é complicado. Porque ele quer fazer tudo. Ele acha Sim. que tá, nossa, super ativo. Ele não tá indo pra escola, tá indo pra cá, tá ficando em casa.
E aí eu falei, olha, mamãe hoje vai voltar a gravar, vou pro trabalho, vocês fiquem aqui bonitinhos, se comportem. Eu cheguei, aí a moça que trabalha lá em casa ligou, Paola, olha só, o Matheus chutou o Lucas agora quer dar um soco na boca do Matheus. Eu falei, gente, eu pedi pra se comportar. Sabe? Ai, gente, não é fácil. Lá em casa é bem puxado. Então, assim, não adianta muito. Ai, mamãe hoje tá cansada. Uhul! Vamos piorar, sabe? Eu acho que talvez a gente entender... às vezes, nem sempre a criança vai acolher. Também seria muita responsabilidade para as crianças, né? A gente também não vai esperar que eles entendam o tempo todo. Mas eu acho que... não espere. Não vai dar certo. Não vão entender. Não cria essa expectativa. Mas eu acho que tem dia... que quando eu me olho, né, e vejo que eu não tô bem, é um dia que eu vou fazer as coisas um pouco mais cedo para deixar um pouco... Não deixar a rotina corrida, porque eu fico muito mais irritada quando a gente tá em cima da hora. Vai dormir 8h30. Aí dá 8h20, as coisas ainda estão atrasadas. Gente, é um dia que eu vou gritar mais, eu vou ficar mais irritada. Então, assim, talvez o autoconhecimento também seja uma ferramenta muito bacana, né? Pra gente usar e dizer que tem dia que a gente vai dar conta. Tem dia que eu faço vista grossa, tem uma coisa... Vamos supor, a Dandara, às vezes, se desorganizada de tirar a roupa, deixar no chão. E eu sempre falo, Dandara, volta, pega isso, não sei o quê. Tem dia que eu saio recolhendo, gente. Eu vou só dobrar. Vou só fingir que ela organizou. Hoje não vou educar, não. Não vou educar ninguém. Eu falo, a gente tem que... assim, pra debaixo do negócio. A gente tem que repetir tudo 500 vezes. Não é uma vez que não vai repetir, que não vai... Exatamente. Hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou abrir mão. Você faz muito isso? Eu faço. E às vezes eu abro mão. Eu falo, simplesmente não vou olhar pra isso. Eu vou fingir, eu vou deixar passar batido. Eu vou fingir que deu certo a minha educação ali naquele lugar. Sim. E muitas vezes não deu. Não deu, mas tem dia que eu consigo falar. Então, com os dias que eu consigo falar e falar de boa, aí eu falo mais. Tem dia que eu opto por silenciar. Eu prefiro uma criança indo dormir do que uma criança educada. Ai, às vezes a criança tá quebrando pau. Eu falo, gente, para, vocês vão se machucar. Daí eu volto pra cozinha, eu volto, gente, vocês vão se machucar. Volto, né? Falo, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar a porta, quando alguém sangrar, vocês me chamam. Se não tiver sangue, vocês não me chamam. Eu só quero voltar pra sala com sangue. Sem sangue, vocês se resolvam. Se você é uma bruxa, eu sou bruxa, pô. Cara, ontem tava rolando esse negócio na minha casa, assim, a Helena... Também, assim, ela sabe que ela tem que tirar, o que ela tem que dobrar, o que tem que ir pro cesto, aonde é o cesto, ela sabe tudo. Isso. E aí ontem tava nesse dia de, né, não perfeito, jogou tudo, um no banheiro, um em cima da cama, um no meu quarto. Aí eu olhei aquilo e eu fui falar. E aí eu fiquei pensando também o quão chata eu sou, porque, lógico, educar não é fácil. Sim. Mas, gente, eu sou insuportável. Outro dia ela tava na academia. Porque eu vou falando e eu vou falando com calma. E eu acho que isso deve irritar a criança também. Porque você vai falando com amor e a criança já fala: por que ela não tá gritando comigo? Eu quero a minha mãe gritando. Aí ela chegou e falou assim. Aí eu: filha, tudo bem? Eu acho que você sabe onde suas coisas. Então, agora você desliga o chuveiro, volta e vai fazer não sei o quê. E eu fiquei na minha cabeça: cara, eu sou insuportável. Eu queria parar e ajudar ela. Porque eu falei... Gente, não, eu tava no meu limite de não me aguentar. Outro dia também, a gente tava na academia, e aí ela tava com o celular na mão, e era hora de comer, e aí eu tô tirando esse hábito da gente... A gente assiste filme e tal, e eu vi que rolou em um dia, sem querer, a gente sentou todo mundo, e saiu muita conversa legal, muito papo que a gente não consegue ter, e nesse ambiente a gente teve. Então eu tô tentando tirar a tela nesse momento que é... muito bom, assim. Não tela, a gente geralmente assiste filme, mas nesse dia ela tava na academia, a gente tava almoçando, ela tava com o celular. E aí ela chegou e falou assim... E ela assistindo e tal. Aí eu, Helena, agora é hora de desligar, chegou a comida, dá pra mamãe. Aí ela assim, fingindo que não... Helena, agora chegou a comida, tá na hora de você dar pra mamãe. Aí as pessoas... em volta, começou a virar, tipo, uma torcida organizada. Falando, que horas que essa mãe vai perder as estribeiras? E aí, eu tava muito pressionada, porque eu tinha que fazer ela me obedecer, mas eu não podia gritar. Helena, a mamãe vai ter que ser enérgica com você. E você precisa largar esse celular agora. Enérgica. Gente, ela virou e fez assim, que é enérgica? Foi a hora Não. Só que aí eu fiquei pensando assim, o quanto eu sou insuportável. Porque eu podia só gritar, gente. Também tem horas que a gente pode só gritar. E nesse negócio, sabe? Tipo assim, cara, ontem eu olhei pra mim e falei, cara, era só um grito. Ou só
sair catando as coisas. Tipo, tinha 2 opções. Uma que eu nem precisaria gritar, era só pegar as roupas. A outra era só gritar. Não, eu só grito por 2 coisas na minha casa. Uma é, Helena vai colocar a meia, que eu não sei, o tom de voz, ele muda. Você é das mães que tem problema da pessoa ficar sem meia, descalço, É o assim, Jones é assim. Eu sou, não de cobrir ela, nada, porque eu Sim. acho que se ela sente frio, ela põe. Não sou aquela protetora que acha que vai gripar se pegar um... Não. Uhum. Mas a meia é uma questão na minha casa. A meia é uma questão. Então, e o tom de voz não sou eu. Juro, é alguma coisa assim, ó, que sai mais alto. Ele vem numa potência maior. E agora, Helena alérgica. A gente se mudou pra São Paulo agora. Helena muito alérgica e tal. Helena tira a mão do olho. Gente, essa menina, ela faz uma lavagem com a mão no olho, que é e eu tenho agonia de olho. Então, quando eu vejo aquilo, ela enfia a mão assim, ó, dentro do olho e limpa. E sai umas gelecas, uns slimes. Horrível, horrível. De alergia. E aí, dos mesmos criadores de Helena Coloca a Meia, agora tem o Helena... Tira a mão do olho. Tira a mão do olho. Nem sei porque eu compartilhei tudo isso, gente. Você grita? Você falou que você tem Pouco. alguns mini surtos. Pouco, então, eu grito pouco, porque é isso mesmo, é um movimento consciente. Eu grito pouco. Porque é isso, eu tenho medo de perder o meu controle interno aqui, assim. Então, eu grito bem pouco. Mas eu sou palestrinha. Eu sou palestrinha do tipo... Eu conversei com você, falei sobre isso, nananana, e aí eu falo de novo, às vezes a mesma coisa, e a Kenzie fala assim, mamãe, você já falou isso 3 vezes, eu vou falar a 5ª vez até eu ficar mais calma. O meu pai era assim. Eu sou muito palestrinha, gente, eu sou muito assim, sabe, da lição, assim, falar. Eu sei que na metade a criança não tá nem ouvindo mais, a Dandara assim, ó. Com o olho assim lá pro alto, ela já tá pensando em outra coisa. Cara, eu vou te e eu contar continuo falando. Que o meu pai era assim, tipo, mega palestrinha. Ficava falando 10 vezes a mesma Isso. coisa. E, tipo assim, não mexia o tom de voz e falava. Tinha uma hora que eu falava assim, tipo, cara, apanhar. Você não tá cogitando em me bater? Bate, acabou. Cara, ele ficava 3 horas falando a mesma coisa. Eu falava, gente, Ai, que tal a gente... Cara, porque era desesperador. E eu falava... palestrinha. Todo mundo Gente, falava assim, sou, meu pai gente. me bate. Não sei o quê. Aí eu, o meu não, mas o meu é muito pior. É muito pior, porque é uma tortura, assim. Cara, 3 horas, é intenso o negócio. Assim, tipo, vamos conversar, já Já. Não, vai. pelo amor E às de vezes eu Deus. falo, eu sei que vai ter tem um limite, daqui a pouco a criança não tá ouvindo mais. Mas aí é isso, é uma autorregulação. Pelo menos você tá desabafando. Pelo menos você tá botando pra fora. Melhor assim do que na Ela tá botando pra força. fora, sabe? Sim, Mas melhor é assim. isso. E a Dandara tem pouca paciência. Tá, você já falou! E eu falo, vou falar de novo. Esse tá aí, Eu grito. É. Mas às vezes eu falo assim, fofo, é que eu sou muito irônica. E tá errado, não, a gente não pode ser assim com as crianças, mas eu sou na vida. Então, às Tá. vezes, querido Matheus, amor, vamos tirar a roupinha pra ir tomar banho? Não, eu não quero, mas é que a mamãe não tá perguntando, a mamãe tá mandando. E aí ele fala, que estranho, por que você tá falando comigo assim, fofa, assim? Porque eu não tô com vontade de ser fofa agora, eu tô falando fofa só pra não gritar mais. Vamos lá, tirar a roupa. Sabe? Eles estranham, assim, se eu Sim. falo, mas por que assim, mamãe? Ai, gente, é um Gente, desafio, eu amei né? esse papo. Muito gostoso. também. Gostoso, né? Muito. Gostei também. Muitas coisas também. Que mais? Deixa eu ver. Eu Ai, tentando gente. finalizar. É que eu não quero, eu detesto quando acaba. Sério? Sempre tem mais Sofre. alguma coisa que eu me descubro, Não, sabe? deixa eu Mais ver. uma gravação hoje não? É só, Não, Só essa. Tá. Mas é É meu uma por dia. rodízio. Ai, tá. Ah, por isso que ela tá terminando. Tchau, gente. Valeu. Pessoal, Não, mas assim... tem mais coisa. Tô tranquila Não, pessoal, aqui. desculpa, eu não tenho nem, não tenho nem relógio Não, mas a hoje. gente já foi quanto tempo, Não, deu? foi bastante. Foi, né? Depois na edição... Nossa, Quanto? 4 e 5. É, O rodízio é é 17, 5. tá bom. Então tá. Então, pessoal, a gente adoraria falar mais, não vou poder, porque a Rúbia... Por favor, empresas de carro, concessionárias, quem quiser patrocinar a Rúbia, a gente agradece. Carros elétricos, porque não possuem rodízio. Não tem rodízio? Carro elétrico? Não tem rodízio carro elétrico. Tem o híbrido também, que é mais barato. Também não tem rodízio, o híbrido também não tem. Então aceitamos híbridos também. Não, mas como assim não tem rodízio? O rodízio, Não. pra mim, era espaço de... Não, é combustão, por isso que É. tem... Por causa da Ar. poluição, é a Ar. poluição. Tanto que antes a gente passava por uma... Enfim, tinha uma vistoria. revisão. Vistoria, É, isso. sim. Tava uma vistoria por conta da emissão Eu de não gases. sabia disso. Eu achava que rodízio era carro. Era muito carro na rua. Então Não. você tira metade dos carros da rua. A Mãe tá off, maternidade, filhos e cultura geral. Aqui você encontra de tudo. Tá, vamos terminar. Mas vamos falar então sobre cirurgia plástica.
Tipo, é um nível. Vamos terminar, mas vamos falar sobre cirurgia plástica. Não coube na mesma frase. Não deu, não. Não combinou. Como você quer? O que Não combinou, gente, na mesma frase. Não, Vamos era só um falar de tópico. cirurgia plástica. Vamos lá, gente. A cirurgia plástica foi o quê? Recaustagem? É... Foi necessidade? Foi estética? Foi estética. A cirurgia plástica foi estética. Eu, num dado momento... Primeiro que... É isso. Eu sei que as marcas que eu tenho no corpo, que eu tinha, que eu trazia no corpo, elas iam pra muito além de estética, assim, né? Então, eu falei lá no começo que quando o meu corpo tava se formando, eu engravidei. E aí, desde então, muitas coisas aconteceram na minha vida e meu corpo foi se transformando. Chegou num dado momento que eu falei, eu quero outro corpo. Eu quero um corpo de um outro jeito, né? Eu tinha as marcas, né? Tanto da cesariana, a barriga também, né? De muitas gravidezes. Eu falei, eu quero transformar isso. Eu quero mudar. Eu quero me dar isso. E aí, eu me dei essa oportunidade, que foi um recomeço mesmo pro meu corpo. E aí, 2 coisas que me incomodavam muito era o peito, né, os seios e a barriga. Então, eu fiz uma abdominoplastia e uma mastopexia sem prótese. Você tinha prótese? Não, só subiu o peito. Não tinha. Foi minha primeira cirurgia plástica da vida. Então, eu fiz só a mastopexia sem prótese. Ele só sobe o peito, né? E foi importante ter feito. Foi muito sofrido. Pois é, eu vi no seu Instagram, a recuperação foi meio... Eu acho que as pessoas, na verdade, ficaram com essa impressão que a minha foi mais sofrida do mundo, porque eu fiz sem filtro. Sim. Eu fui sem filtro pra rede social, eu estava lá sofrendo, dizendo, eu estou com muita dor. Mas depois esquece, não esquece? Depois, eu não fiquei assim... Mas é que você falou que também você é bem sensível, né, à Isso, dor. eu sou sensível pra dor. Isso, Sim. eu sou bem sensível, né? Sensível à dor. Doeu muito, foi muito difícil. Teve tinha uma cobrança também para mim, a decisão de fazer uma cirurgia plástica foi difícil, porque tinha uma coisa, né? Eu sou uma pessoa que milito pelo auto-amor, eu milito pela aceitação do seu corpo, da sua existência. Mas eu entendo que essa aceitação e esse auto-amor passa também por você alterar, se você quiser, né? O seu corpo. Na verdade, a minha militância é pela liberdade de ser quem você é. Antes de fazer a cirurgia, um pouco depois, não me lembro, eu fiz um post sobre isso, falando que eu experimentei um dia sair sem sutiã de casa, com o meu peito, né, com o vestido e sem sutiã, para experimentar como era. E eu sei que existe, sim, uma pressão social para que o peito seja em determinado lugar, que a barriga seja em determinado lugar, né? Eu não tenho como dizer, eu não posso afirmar, não seria verdadeiro se eu não dissesse que parte disso, que isso fez parte da minha decisão também. Talvez se eu vivesse numa sociedade e que aceitasse a gordura da barriga da mulher, se eu vivesse numa sociedade onde fosse um valor ter o peito caído, talvez eu não tivesse tomado essa decisão, né? Então, existe também um peso dessa questão social na minha escolha. Mas essa decisão foi muito pensada. E eu me dei como um presente, porque era algo que eu queria. Poucas vezes na minha vida eu fiz coisas que eu queria, coisas para mim. Eu fiz porque foi um alto investimento, não só financeiro, mas um alto investimento de tempo, de energia. E aí eu senti isso como um autocuidado. Eu estava fazendo algo para mim. Foi bem importante. Eu amo meus peitos atuais. Sim, aí você tem que depender da ajuda dos outros, né? Exatamente. Depender da ajuda dos outros. Mas também foi muito importante ter esse corpo cuidado. Pois é. Então, minha mãe que foi lá pra casa e que ficou comigo, né? Ajudando e me ajudando a colocar meia. Jones, né? Meu marido que ficou também fazendo várias coisas para que eu pudesse descansar naquele período. Então, foi bem importante. Foi importante. Teve muito material para terapia, né? Como é ser cuidada, como é ter esse corpo cuidado, como é fazer escolha, como é poder expor essa escolha, né, nas redes sociais e ajudar tantas outras pessoas. Quando eu falo disso, quando eu falo de cicatrização em pele negra, em pele preta retinta,
Isso já é um serviço que eu presto ali, porque é muito difícil, né? As pessoas não falam, mesmo porque, como é muito caro, né? E a gente tem uma grande parte da população preta vivendo em situação de pobreza, quiçá de miséria, a gente não vê recuperação em pele negra. Então, eu entendi que eu podia comunicar ali a minha experiência e, através dela, transformar como as pessoas veem a cirurgia plástica e a possibilidade de acessá-la, inclusive. Seu corpo mudou muito depois da Da Helena? gravidez? Mudou, mas eu falei isso até no podcast que eu fui da Fabi. Quando a Helena nasce, a gente faz mil coisas. Eu queria muito ter leite, então eu bebia muita água, bebia suco de uva integral, chá da mamãe e todas essas coisas que eu tinha ali pra mim. Eu fui lá e fiz tudo. Então eu emagreci muito rápido, não porque a Helena mamava, não porque eu bebia muita água, não tinha como eu inchar. Eu me alimentava muito bem porque eu queria ter leite, eu não queria que ela tivesse gases. Então, assim, eu me cuidei muito, logo eu emagreci como consequência. E aí eu sofri um trauma na primeira escola da Helena, que eu pego o professor agredindo crianças de 2 anos de idade. E aí, a partir daí, meu corpo muda. Porque aí eu comecei a entrar em muitas camadas mentais e foi onde foi, assim, eu engordei acho que 17 quilos. Muito curto espaço de tempo. E depois levei muito tempo para perder, que foram 2 anos, eu perdi 14. E ainda tô com alguns quilinhos, né? Engordei 17, perdi 14. Eu não sou boa de matemática, mas 3 quilos ainda estão aqui. E é esse episódio que me fez. Quando falam da maternidade pra mim, com o corpo, pra mim é mais a questão da escola do que, de fato. Claro, meu quadril aumentou, assim, calça jeans que eu usava antes, nunca mais. Eu tenho a cicatriz da cesárea que quando minha médica olhou, ela falou, cara, isso tá com queloide. E eu adoro a cicatriz, porque pra mim tem uma parada. Eu faço bastante exercício, eu gosto de me cuidar. Meu peito parece 2 maracujás já murcho, mas eu também... Não é uma coisa que me incomoda. Não tem nada hoje que me incomoda que eu falo... Sim. Mas também, se amanhã eu quiser... Eu tenho muito medo de cirurgia. Tipo, na verdade, eu não tenho medo de cirurgia. Eu tenho medo de anestesia geral. Eu tenho muito medo da anestesia... E eu não sei porquê, assim. Minha família, minha mãe, meu pai... Nossa, 1 milhão de cirurgias. Eles amam, de paixão, tomar anestesia e dar um barato. E eles... gente doida, né? Eu venho de... Aqui o meu negócio não é normal. E eu não consigo, eu não sei porquê. Eu tenho alguma coisa com... Eu também não gosto. Eu tenho um problema sério hoje com o meu corpo também. Eu sempre tive um corpo muito bom. Mas aí, depois que o Matheus nasceu... É corpo bom? Não, um corpo bom, assim... Eu sempre gostei muito do corpo, sabe? Tá. Que nunca foi um problema pra mim, o meu corpo. E aí, depois que eu tive o Matheus... Cara, e eu também comecei a engordar. E aí Matheus, eu sou mais jovem. É o mais velho. Mais velho. O mais velho. Então Aí tive 3 crianças, então assim, o peito de 3 amamentações, eu tinha muito leite. Então assim, eu brinco, meu sutiã, durante a noite eu usava sutiã de amamentação, eu usava sutiã 42. Hoje eu uso 48. Meu sutiã 48, eu acordava ele rasgado, juro. Nossa. A costura dele rasgada, de tanto que meu peito... Nossa, a cama ensopada, meu sutiã rasgado. Então assim, era muito leite, era peito... Então, assim, hoje eu tenho problemas sérios, assim, no meu corpo. Não tenho tempo de fazer atividade física, não faço. Não faço porque realmente não tenho tempo. Eu tenho criança em casa o dia inteiro, né? Então, assim, não faço. Vou fazer 10 horas da noite. Não. Tô com um problema, mas também não é tão sério assim. Tipo, não vou fazer, tenho outras prioridades, sabe? Comida, não me cuido de alimentação, assim. Então, acho que entra num lugar ali que você fala, quando eu for resolver, eu resolvo tudo, sabe? Tipo, agora não adianta, vou fazer uma boa alimentação e não vou conseguir fazer exercício físico. Então, não. Então, hoje eu vou... Tipo, vou tocar o foda-se daqui 2, 3 anos. Quando eu conseguir fazer alguma coisa, eu faço, Mas sabe? assim, todo mundo tem suas questões, né? Tipo, sei lá, eu tenho cabelo branco desde os 14 anos. Aí, estética. Mas também, eu acredito muito que, assim... Isso é muito imposto pra gente, sabe? Tipo, até em relação a corpo, como muda. Tipo, isso deveria ser um privilégio da gente olhar e falar... Caraca, tipo, eu geri... Sabe? Eu fiz uma gestação. Eu, tipo, geri uma vida. E meu quadril aumentou porque eu tinha uma criança aqui dentro. A gente sei lá, é tudo muito pra vender. Eu não sei, eu tô meio... Não, é verdade. Eu acho que a gente precisa separar aí a questão estética de saúde, embora eu acho que estética dialoga muito com saúde mental, né? Sim. Porque você pode não estar bem
porque esteticamente você não tá feliz com o que você vê. É evidente que essa felicidade tem a ver com a cobrança social. Isso é verdade. Mas eu tenho pensado hoje em dia, para além da cirurgia que eu fiz, porque é isso, as pessoas falam, nossa, fez cirurgia plástica e tá com o corpo, então você tá feliz, né? Você olha e coisa. Gente, primeiro que se dependesse do cirurgião plástico onde eu operei, eu viveria lá, porque toda vez que eu tinha retorno, ele falava assim, e se a gente tirasse a gordura de tal lugar? Isso, uma vez ele falou assim, a gente pode tirar também essa marca do sorriso. Eu falei, eu adoro a marca do sorriso, gente. Gente, tem coisa mais linda que você ter uma marca de sorriso. Isso é um privilégio, né? Mais uma coisa que eu tenho feito ultimamente é feito exercício físico. Eu tô fazendo musculação, coisa que eu nunca fiz. E eu falei, eu gostaria que alguém tivesse me dito algum dia que eu preciso envelhecer com músculos fortes, inclusive, né, porque eu tenho 45 anos e a Dandara com 8, a 15 com 12. Eu preciso envelhecer com músculos fortes, porque serão os músculos fortes que vão me deixar viajar com eles, ou viajar sozinha, que vai permitir que eu se pegue no colo, né? Se algum dia eu tiver netos, que eu pegue no colo, que vai permitir que eu coloque em prática projetos que eu tenho para mim. Então, eu preciso de músculos fortes. Eu comecei a fazer musculação, e aí não tem mais a ver com estética, é evidente que eu gosto quando eu olho no espelho e o que eu vejo, mas tem a ver com ter saúde, envelhecer bem. A gente está envelhecendo, e a gente precisa fazer a musculação. Aí eu comecei a ir no nutricionista, coisa que eu nunca tinha ido, né? Então, eu deixei um pouco de pensar assim, também não vou fazer nada. Não adianta eu fazer isso, eu não fazer aquilo. Não adianta, sabe? Se você tiver uma orientação nutricional, pode te ajudar a ter um norte. Eu falei com o meu nutricionista ontem, que mês passado eu não fui na consulta, achando que eu estava sendo muito legal, porque eu deixei de fazer o que ele orientou. Aí falei, vou deixar para ir só o mês que vem, porque aí eu vou fazer direito. Não fiz direito, mais um mês. Aí eu mandei mensagem para ele ontem, falei, vou aí, eu retrocedi num monte de coisa. E ele falou, vem, não deixe de vir, porque é importante você ter um norte, né? E aí eu não consigo fazer exercício. É política de redução de danos. Sobe escada, ao invés de elevador, quando puder, sabe? A gente faz o que pode. Como mãe, a gente sabe disso, né? A gente só faz o que a gente pode. E é coisinha pouca, né? Pouquinho. Beber água, se alimentar bem, fazer boas escolhas na maior parte do tempo e deslizar de na maior quando, parte, tá tudo né? bem. Mas... E assim, tomar um solzinho. A gente poderia ser feliz com pouco. É que a sociedade precisa nos vender coisas. A gente precisa manter esse sistema ativo. Então, é verdade. Um buraco aí embaixo. É verdade. Gente, eu amei esse papo. Vocês gostaram? Gostei. Muitas reflexões. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não. Falado. Gostei, muito obrigada, muito Adriana, por ter topado bater esse papo com a gente. Eu agradeço muito por essa oportunidade desse papo com vocês. Foi muito bom revisitar a minha história, revisitar minhas dores, mas revisitar meus amores e a minha potência. Foi muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais da gente, só seguir a gente, Família Quilombo, em todas as redes sociais. É isso aí, aproveita para nos seguir também, a mãe de cast. A mãe de cast, a mãe de filho, a mãe de filho, a mãe de pet, a mãe de tudo. A mãe tá off.podcast em todas as redes, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, também no Spotify e fazer o quê? Ativar a estrelinha do Spotify? Não é ativar, é avaliar na estrelinha do Spotify. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, compartilha com seus amigos. E se não gostou, fica quietinho. Nem comenta coisa ruim, gente. A gente tá aqui, tentando criar uma saúde mental. A gente tá falando todo o programa isso. Então, assim, pelo amor de Deus, não gostou, fica pra você, tira. Só sair daqui do vídeo. Manda direct. Não gostou, manda direct. Pra mim não precisa mandar, não. Manda pra Paola. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos programas. Tchau. Até. Tchau.